Alô, galera botequeira, boa noite, muito boa noite. Agora, em Brasília, 20 horas e 30 minutos, e é hora de quê? Se terçou, é dia do Boteco, Boteco do Prof aqui pra vocês. Esse botequeiro que vos fala, José dos Reis, trazendo mais um convidado mais que especial hoje nesse mesão aqui. E claro, né, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, ou até mesmo me prostituindo, se corpo estivesse. Mas não, só estou pedindo aqui o seu humilde joinha, o seu humilde like aí, pra fortalecer ainda mais esse canal. Então, já começa aí dando like, porque boteco costuma ter briga. Então, tendo briga, o pessoal não dá o like ao final, então já peço antes. Outra coisa também, para você saber, assim, ser avisado todas as terças antes da live começar, por favor, já siga aí, quer dizer, se inscreva, né? Siga, tá doido? Se inscreva no canal, no Cult TV Studio, por favor, já ativa o sininho aí para quando sair o podcast Boteco do Prof, o melhor, o mais coisado podcast do YouTube, você já saber antemão, já se organizar, colocando a sua cervejinha aí no esquema, aquele torresmo gorduroso, que só de olhar já dá diarreia, aquele que é bom, botequeiro. E aí, já coloque lá no sininho para que você seja avisado antes da live começar. E hoje aqui nesse boteco, né? Convidado botequeiro é outra coisa. Convidado, o cara já traz a cerveja. Nós estamos aqui hoje, ó, com essa... Olha aí, ó. O cara... Não, o cara ainda me serve. Por mais convidados assim, pessoal, por mais. O cara ainda me serve aqui nesse boteco. Hoje, né, nós estamos aqui, claro... que hoje permitiu tomar essa cervejinha, nós estamos de Uber aqui, e graças a Deus o meu botequeiro chegou e falou, ó, hoje você vai vir, eu vou vir de Uber, porque eu vou levar uma cervejinha gelada. Ele, como bom botequeiro, prometeu e cumpriu. E hoje eu vou dar boa noite aqui ao nosso botequeiro aqui, que fez uma gracinha com esse botequeiro do lado de cá, nosso amigo Elber Vieira. Boa noite, meu amigo. Boa noite, José. Boa noite, prazer enorme estar aqui, servindo a você, servindo a sua audiência, não com álcool, mas com entretenimento. Com entretenimento. Com bate-papo leve. Até porque com álcool é nós que estamos aqui nos servindo, né? Exatamente. Esse é o tipo de trabalho que eu imaginei que você sempre se daria muito bem. Um trabalho onde pode bater um bom papo, servir uma cerveja. Você tá muito feliz nesse ambiente aqui, Não, né? não, ainda mais quando eu trago convidados que trazem o de beber, gente. É outro nível de convidado. Ele já chegou e falou, ó, você não vai hoje de carro, você vai de Uber. Eu vou sair de Uber da minha casa, você vai sair de Uber da sua casa para nós tomarmos uma cerveja. E como no boteco quem manda é o convidado, eu falei, não, esse pedido muito difícil de fazer, mas eu vou fazer. Mas, Zé, eu tava achando esquisito boteco sem cerveja. Né? Aí é a igreja, meu amigo. Aí é outro podcast que eu não sei se você vai se aventurar. Igreja do Prof, né? Exatamente. Que eu não duvido, viu? Já vi várias faces desse garoto. Igreja do Prof, ó. Com direito a água ungida e tudo mais. Essa nossa água aqui não é tão ungida, não é? Não sei, né? Não, pois é. E aí já testamos aí a nova caneca do Boteco do Prof. Rapaz, o Elber já colocou ali tudo, já testamos. Tive a oportunidade de tomar um pouquinho nessa... Estrear, na verdade. Nunca. Essa daqui era virgem de cerveja até o momento. Rapaz, olha só, me sinto lisonjeado por tirar a sua virgindade nesse podcast. Fico lisonjeado. É só um detalhe. Minha virgindade não, a da caneca. Do meu caneco. Eu quis dizer, da sua caneca, tá? É um absurdo, né, gente? A gente traz o convidado, trazendo todo, né, todo bom grado, e o cara ainda me sacaneia dessa forma. A sorte é que eu não vou ligar porque ele trouxe cerveja. Então isso é que importa. Elber, meu querido, um prazer inenarrável ter você aqui. Depois de 30 milhões de convites, né? Eu consegui falar com a Rainha Elizabeth quando estava viva, consegui falar com Barack Obama, deu totalmente sinal positivo, mas você nunca dava um sinal positivo. E até que, enfim, agora eu consegui trazer você aqui. Olha, eu acho que tem um bocado de exagero aí, mas a vontade nunca faltou, tá? Tava faltando realmente encaixar essa agenda. Hoje, a gente viu que foi uma coisa assim, né? Então bora. Foi muito rápido, né? É o melhor jeito, né? Sim. O bora. Só tem coisa assim, coisa que você planeja demais. É engraçado que a coisa às vezes não dá certo. E as coisas que são para acontecer no universo mesmo são daquelas assim, bora.
E hoje nós boramos. E estamos aqui. Não, e boramos sem estar de bico seco. Sem estar de bico seco. Pois é. E aí tinha uma galera já falando, né? Porque o Elber, ele tem fãs. Não, você podia convidar o Elber pra bater um papo, falar de educação. Não sei o que, você podia convidar o Elber. Eu falei, cara, já morri de convidar o cara. E aí, de repente, de um lado, não, tô em Brasília, então vem, vamos conversar, vamos bater papo. E a história com o Elber, só te cortando antes de você começar, Elber, é assim, nós vamos falar de educação sim, mas vamos falar de outros assuntos que a gente já se conhece, ó, da época áurea, né, Elber? Cara, olha, Zé, eu entrei na Universidade de Brasília em 2000, então... Foi junto comigo. Estamos aí com 23 anos, cara. E foi agora nessa época de agosto de 2000, mais ou menos, 23 anos atrás. Então isso, você entrou em agosto e eu entrei em fevereiro, o primeiro semestre do primeiro semestre. E você do segundo semestre, de 2000, do mesmo ano. Segundo semestre de 2000. Pois é, um jovem, cheio de ideias, querendo revolucionar o mundo, nem arrumava o quarto, mas ainda queria revolucionar. Não acabou, cara. 23 anos depois, esse jovem continua querendo revolucionar esse mundo, bicho. Se eu perder isso, eu vou perder o tesão pela vida. Mas agora tá arrumando o quarto, né? Porque naquela época queria arrumar o mundo, mas não arrumava o quarto, né? Não é o caso, não. Minha mãe sempre deu essa lição ali de que arrumar a caminha antes de sair é melhor. Não, é o básico, é o básico. Senão não dá, né? Não arrumar o guarda-roupa, lavar o tênis. Eu fui um bom menino, cara. Você era um bom menino. Depois que você enveredou pelo caminho, como diria Darth Vader, né? Pelo outro caminho da força. Eu tenho certeza que as pessoas que falaram pra você me convidar têm uma visão um pouco diferente da que você tá aí comentando. Elber, conta um pouquinho pra galera que não te conhece, a tua trajetória da educação, até pra gente, né, contextualizar um pouco e começar esse bate-papo aí, que eu tô achando... Cara, olha, você podia ter uma permanência no boteco aqui, uma cadeira permanente aqui neste boteco, entendeu? De mês em mês eu você vi que vira você fala isso pela cerveja, mas eu espero que lá no final do podcast você tenha outros argumentos para isso. Não vai continuar pela cerveja. Vai continuar. E eu trouxe uma boa cerveja. Não, você arrebentou, cara. Eu fiquei assim de cara, por mais convidados assim. Olha, é a primeira vez que eu falo... E talvez fique registrado, mas eu dou aula, né? E eu sempre, quando na primeira aula eu tenho que me apresentar, eu faço uma reserva. Que a minha apresentação não tem como eu começar a me apresentar sem apresentar a minha mãe. Aí vai ter aquela pergunta, né? Professor, você só dá aula? Só dá aula. Né? Você já ouviu aquela? Professor, você só dá aula? Não. Eu trabalho numa jogatina ilegal e sou cartomante nas horas vagas, né? Professor, a gente vai falar disso aqui, mas professor é uma profissão incrível, cara, incrível. Mas eu vou voltar aqui um pouco à questão da apresentação, porque eu faço, e você fica à vontade para a gente explorar, porque tem muito chão para explorar, que eu começo apresentando um pouco da história da minha mãe. Porque tem muita influência na minha vida, o impacto da história da minha mãe ela tem contornos que lá na frente ela se explica, né? E minha mãe é a filha mais velha de uma família, eram 13 irmãos e 3 deles tiveram aí problemas de desnutrição. Então a situação de pobreza que minha mãe viveu era uma situação muito crítica e ela era a mulher mais velha dessa família. E ela vem para Brasília, eu estou fazendo um resumo enorme, mas ela começa a trabalhar como empregada doméstica aos 12 anos de idade em Goiás, percebe que tinha uma oportunidade de crescimento em Brasília, muito perto aqui, ela aos 16 anos faz isso, pega um transporte e vem para Brasília, começa a tentar se estabelecer, e a primeira coisa que ela tenta é um emprego na Comercial Norte, aqui em Taguatinga. E para aquele emprego ela precisaria do fundamental completo. E ela não tinha época, mas ela já tinha tido uma boa alfabetização, segundo ela conta. E ela para conseguir aquele emprego, ela tem que fazer uma pequena mentira na sua entrevista, dizendo, olha, eu tenho o fundamental completo, mas eu esqueci o meu diploma lá no Goiás, então se você me empregar e me der aqui um tempo para eu ir lá buscar, eu vou te apresentar. E na verdade ela não tinha, ela vai e faz um supletivo, busca o diploma, apresenta o diploma, e nessa ela faz uma outra entrevista para trabalhar como telefonista e precisava de ensino médio, né, para trabalhar. Ela
já tinha usado a estratégia. A mesma tática. Ela falou, eu vou de novo aqui. É aquela famosa mentira para sobrevivência, né? Cara, imagina. Terrível. Né? A pressão econômica que se dá, a gente está falando de pessoas que morreram por desnutrição. Né? Minha mãe conta histórias de se alimentar apenas com abóbora. E coisa que, graças a Deus, a gente não... eu nunca vivi nada parecido. Não precisa contar essa vivência, né, cara? E aí ela consegue esse outro emprego como telefonista. E a mesma questão, ela vai e depois faz um supletivo. E eu, para resumir essa história, porque para a nossa conversa o que tem a ver é a percepção que minha mãe tem de que educação emancipa, de que as oportunidades que ela estava tendo na vida tinha a ver com mais estudo, com mais educação, que cada vez que ela vencia uma etapa, ela abria um leque de oportunidades, melhores salários, uma melhor casa, uma condição melhor de vida. E eu resumo essa história, minha mãe, que se tornou professora da rede, lá na frente, se formou na UNB, fez uma pós-graduação em pedagogia e quem me conhece sabe que é inevitável eu comentar da minha história, da minha razão de ser e viver, sem trazer a história dela, sem honrá-la em todos os momentos, porque ela, ao perceber que a educação poderia emancipar, e aí vamos lá, especialmente economicamente, né? Essa emancipação econômica, minha mãe solteira, como a maioria das mães brasileiras, mãe solteira com 2 filhos em casa e percebendo que na educação havia ali a possibilidade de um caminho para... Criou você, irmão ou irmã? Eu tenho uma irmã. Criou vocês dois, mãe solo? Nós dois, mãe solo. Eu acredito que, vamos lá, eu nasço, né? Quando eu nasci numa curva normal, né? Bom, para um nascido em Brasília, eu nasço dentro das probabilidades. As probabilidades são uma família pobre, né? Afinal, você tem menos de 1% ali que é de alta renda. Então, eu nasci exatamente na média, né? Nasci no bolo ali daquelas pessoas que eram mais vulneráveis. Mas com uma questão, aliás, mais de uma. E aí, quando as pessoas pedem para explicar um pouco de como é que foi essa trajetória, tem alguns fatores. Eu tenho uma mãe que enxergou na educação uma necessidade, né? E ela viu isso, ela percebeu isso e ela começou a me criar, me permitindo estar na escola. E eu falo, eu não fiz tempo integral, eu fiz tempo super integral. Todas as atividades que poderiam ter, minha mãe me matricularia, né? CILT, violão, natação, eu fiz tudo você pensar na educação pública. Mas por quê? 2 coisas. Uma visão de uma mãe que percebia que a educação emancipava e a outra era altíssimas expectativas. Minha família, minha mãe sempre tiveram altíssimas expectativas. Hoje a literatura mostra como é importante você olhar para alguém, para um filho com altas expectativas. E eu tive isso em casa. Eu tive um lar estruturado, valores muito bem solidificados, uma mãe muito trabalhadora, com uma visão de educação e altíssimas expectativas, sempre dizendo, Elber, vai mais para frente, você consegue, você pode, você vai. E que ela já tinha enxergado essa questão na educação, né? Ela falou que a única forma de superar aquilo que você vivia, aquilo que vocês viviam, era na educação. Ela já tinha enxergado isso lá na frente, né? Exatamente. Então, eu tenho uma história. A minha mãe, quem conhece aqui o CILT, antigamente o CILT tinha que ter, eu acho que agora não tem mais. Não tem mais mesmo, com certeza, mas tinha um sorteio, cara. Isso. Tá? Pra comunidade. Hoje pode ser que tenha um sorteio, mas naquela época, o sorteio, sei lá se eles paravam com a senha, eu sei que minha mãe tinha que dormir na fila. O CILT é o Centro de Línguas de Taguatinga, né? E não é só lá, dormia em todos os centros de línguas também. Era uma referência, sempre foi, uma política pública. Depois eu tenho histórias que vão conectar aí o CILT com a minha trajetória lá na frente, como subsecretário de Educação. Mas eu vi a minha mãe ali na fila do CILT, dormindo ali, eu não dormi, me levaram para casa, mas minha mãe dormiu e na manhã seguinte eu fui lá acompanhar o sorteio. Ela tinha passado a noite inteira ali. Eu nunca mais esqueço desse episódio, porque o rapaz começou a sortear os números. Distribuía senhas, né? Naquele que estava na FIA. Senhas, era uma senhazinha plastificada com um número ali, e depois as pessoas colocavam aquilo ali e ele começava a chamar os números. 230, e as pessoas ali com a senha. Eu estava lá para o inglês, né? É engraçado, só te interrompendo um pouco, você falar do CIL, essa parte da senha, da forma como você decorou essa parte da senha, do que era e tal. O meu pai, ele foi vigia da Secretaria de Educação e trabalhou no CIL, no Centro de Línguas ali do Elefante Branco, do CIL 1.
E eu lembro, acho uma ou duas vezes que eu fui com ele pra dormir no trabalho, porque minha maior aventura era distribuir senhas pro pessoal que dormia na fila do CIL. Então, ele distribuía essas senhas, que ele era vigilante, acordava 4 e meia da manhã, era começar a distribuir, e lá tem uma rampa, e as pessoas dormiam. Realmente, o que você está falando. Quando você falou, já me veio à cabeça memória, né? A questão da infância, na qual eu ajudava o meu pai a distribuir essas senhas. Agora, é absolutamente extraordinário, eu vou continuar a história, de que como essa atitude mudou a minha vida. De como o fato dela, naquele dia, dormir naquela fila mudou a minha vida. Mas a história é dramática. A minha mãe estava ali, e aí começaram a pedir as senhas, e vai. E, de repente, o Zé, nada. E aí o cara fala, nós vamos agora sortear a nossa última senha para o curso de inglês. E eu naquela expectativa, e todo o tempo eu me questionava, com muita fé e muito religioso também naquela época, e eu falava, Deus, essa mulher trabalhou no dia anterior, veio aqui, dormiu nessa fila, não é possível que eu vou sair daqui sem essa senha, eu preciso entrar nesse lugar aí. E aí o cabra chama a última senha, sei lá que o número era, 324. 24 com certeza não era minha. Acho que foi. Mas, naquela última senha, que não era minha, e eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu não acredito. Se ela dormiu aí à toa, não é possível. E naquele momento eu fiz uma oração a Deus, eu falei, Senhor, honra minha mãe, porque ela tá aí, cara, tá assim, se eu tivesse assim, eu vou honrá-la. E o cara fala, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, aparentemente a pessoa não apareceu. Eu vou chamar mais uma senha, então. E eu me lembro como se fosse hoje, como se estivesse lá, aquela foi a minha senha. E obviamente eu comemorei muito. E naquele momento eu tive... eu já vinha fazendo isso, mas para mim ficou muito forte a questão de eu ter que honrar. Ter que honrar o esforço daquela mulher. Ficou marcado na tua cabeça naquele momento, né? Ficou muito marcado porque eu via... o tamanho da dedicação dela, feita em sacrifício de quem já trabalhava em uma jornada pesada de ônibus. Ter que dormir naquele local. Dormir naquela fila, pegar uma senha, eu falei, pois espere. E quem já estudou comigo, você estudou comigo na UNB, sabe que eu não sou de brincar de escola. Eu levo muito a sério, meu amigo. E ali começou muito disso, de querer me destacar ao máximo em tudo que eu fazia. Não é uma competição com o outro, até para que as pessoas entendam, é uma vontade de honrar a minha mãe, cara. É uma vontade de honrá-la pelo que ela fez, pelo que ela faz, pelo que ela é. E com isso, obviamente, isso foi abrindo minha cabeça de que tinha muita coisa na minha vida que não tinha a ver comigo, tinha a ver com eu honrar minha mãe. E quando eu fui amadurecendo a minha trajetória, essa vontade, que é muito genuína, de querer que mais pessoas tenham oportunidades educacionais, porque eu não seria nada se eu não tivesse acesso às oportunidades adequadas. E aí a gente tem aquele papinho, né, que pra quem tá de fora acha que é balela, né, que a educação liberta. E realmente liberta, cara. Ela traz oportunidades que você não enxergaria em outra... talvez sendo um jogador de futebol, as oportunidades econômicas ela acontecem, mas a educação ela vem num formato completo da coisa, né? José, não sei se você tem oportunidade, você vai poder editar esse podcast, mas eu tenho, inclusive, algumas fotos que eu deixei no meu Instagram, e tem um momento que esse inglês do CILT, eu me lembrei dele, que foi quando eu estava em Tashkent, no Uzbequistão, representando o governo brasileiro na Conferência Mundial de Educação, e eu faço um discurso em inglês. E naquele momento, né? Tudo veio e falou o seguinte, uau, né? Como aquela mulher que dormiu naquela fila mudou completamente a trajetória de alguém que veio aqui falar e interceder em nome das crianças do mundo e do Brasil em inglês. Então, isso não tem nada a ver comigo. Veio o filme na cabeça, né? Veio um filme na cabeça. Eu postei eu estudei na escola classe 19. Acho que já até mudou. Na época você morava em Taguatinga, né? E eu tenho uma foto também que é essa, eu na mesa ali das Nações Unidas e na escola classe 19, sentadinho na mesa. Aquele menino da escola pública, de infância difícil, de mãe solo, tendo essa oportunidade de chamar para a pauta, de fazer o trabalho
que a gente espera que seja feito na educação. Eu me sinto, meu amigo, um privilegiado, porque eu tenho uma vida que parece um filme feito para alguém que tem que trabalhar a vida inteira na educação, que tem que entregar o seu melhor o tempo inteiro, porque tudo foi em torno disso, tudo foi em torno da educação. Que bacana, cara. E é bom, é bom ouvir isso, até por questão de sua cerveja tá acabando, por favor. Só coloque aqui, me sirva aqui pra mim, por favor. Já começou servindo, senão dá azar se não terminar também o serviço aí. E como é bom você falar isso, porque a gente acaba inspirando, né? Muita gente a tá vendo esse caminho. Realmente parece um pouco clichê a gente falar que a educação abre portas, que a coisa acontece realmente se você batalhar por ter uma educação, para você ver que o caminho é esse. E às vezes as pessoas, né, às vezes na primeira dificuldade já desiste, fala, não vou estudar mais, porque eu tô vendo que não tô tendo oportunidades, eu tô vendo que é uma pessoa que não tem nenhum nível de educação, conseguiu algo mais do que eu, mas na verdade a disputa não é com o outro, né, Elber? A disputa é com você mesmo a cada dia, você ser melhor do que ontem. E isso estudar não é fácil, estudar é difícil. A gente ralou na NB, a gente sabe o que é sair de uma escola pública e direto para a universidade pública, e a lacuna que fica nesse intervalo aí, né, Elber? Olha, esse ponto que você traz é um ponto que eu tive que amadurecer com muita sobriedade. Tchim. Com muita sobriedade, até porque eu fui passando da história pessoal para a necessidade de colocar um chapéu de gestor de política pública educacional. Foi essa que a vida foi levando para isso. E aí, já mais na frente, eu fui amadurecendo essa questão de quanto é responsabilidade individual, e tem muita responsabilidade individual, mas como tem uma conjuntura inteira que, no meu caso, eu tenho que ser grato, e no caso, como gestor de política pública, eu tenho que tentar promover para as pessoas. Primeira coisa, nós nascemos em Brasília. E o fato de termos nascido em Brasília muda tudo, porque há um tempo atrás, eu sou pesquisador do INEP, né, de carreira. Essa é a minha carreira no setor público, eu sou pesquisador. Você ainda está no INEP, né? Vou continuar com o meu cargo. Atualmente eu estou de licença para interesses particulares, mas eu ainda tenho o meu cargo lá. E o INEP também, uma baita escola, a gente pode falar num capítulo sobre isso. Mas o sensacional do aprendizado que me permitiu, né, de colocar esse chapéu e olhar para a minha história e falar, opa, é verdade, foi quando eu tive a oportunidade de, num projeto chamado Devolutivas Pedagógicas, dar uma olhada nos dados eu estou com um município na ponta da língua, mas não vou dizer para não expor, mas de um município no Nordeste que a maioria dos brasileiros adora passar praia. Aliás, adora passar férias na praia, nesse município. E quando eu olhei para os dados do SAEB, o SAEB tem 5º, 9º e 3º ano do ensino médio, e esse município fez uma prova do 5º ano. No 5º ano, essas crianças, se elas estivessem no fluxo correto, elas estariam ali com 10, 11 anos de idade, mas é muito provável que essas crianças já estivessem lá no Nordeste com 12, 13, talvez 14 anos. E naquele município, 60% das crianças ficaram abaixo do nível 0, o que significa que elas não conseguiram compreender a prova. Abaixo de 0? Abaixo do nível 0. Tá? Significa que o INEP não pôde estabelecer um score porque 60% das crianças se depararam com a prova e provavelmente não conseguiram ler a prova. 60%. Muita coisa, velho. É tanta coisa que o que te faz pensar que se você tivesse nascido nesse município, você seria diferente desses 60%? De forma alguma. Não é? Então, quando eu me deparo com esse tipo de estatística, eu falo, primeiro, já sou um privilegiado por ter nascido em Brasília, tá? Sou tão privilegiado, acabei de falar da história do CIL, né? Do CIL, dos Centros Interescolares de Língua, é um privilégio ter isso. Tá? Quase nenhum município, quase nenhuma capital, quase nenhum estado consegue promover a excelência de ensino de inglês que esses CIUs oferecem. E quem sai bem. E eu conheço um monte de gente que teve a vida muito impactada. A minha, por exemplo, né? Meu concurso é para professor de inglês, Secretaria de Educação. A minha foi impactada.
Foi de ver o meu pai sendo vigia do CIO e perguntar, pai, o que ensina aqui nessa escola? E meu pai, com sua 4ª série mal concluída, me explicava, meu filho, ó, aqui você aprende o inglês, o francês, o espanhol, porque hoje tem até japonês no CIO, né? Na época teve algum momento que teve italiano, e falar realmente, ó, aqui é uma possibilidade e tal. E eu falava, pai, eu quero me matricular aqui. Então, assim, veio de um vigia que mal sabia explicar o que era um CIO, que era um centro de línguas, e que sabia que ali, se eu fizesse o curso, isso ia me alavancar de alguma forma. E que, na verdade, o meu concurso foi devido ao CIO. Se eu parar para pensar, foi exatamente isso. O meu amor pela língua inglesa, e aí logo depois ser professor, foi devido a isso, cara. É altamente impactante, né? Total. E você, muito certamente, José, você não escolheu, na loteria da vida, se tivesse um dado aqui, eventualmente, na loteria da vida, você teria nascido em um município praiano, de uma belíssima praia, Sim. mas talvez você ou eu estivéssemos nos 60% que não conseguiriam ler a prova naquele momento. Bem provável, muito né? provável. Então, esse tipo de coisa me deu a consciência de que é uma questão muito mais complexa de juntar. Tem uma coisa de mérito pessoal. Mas é muito difícil falar de mérito quando os pontos de partida estão tão inequalizados, quando você tem uma oferta tão desigual num país que quer ser nação, que quer dar o direito de ser brasileiro, independente de onde você nascer. Nós estamos muito longe disso. E aí veio toda essa minha consciência em política pública, ela é muito forte. Eu posso dar vários exemplos aqui. Me lembro das brigas que eu comprava aqui quando eu era subsecretário de Educação Básica aqui no DF, para que os ônibus da Feira do Livro não estivessem concentrados no plano piloto. Não é concentrado não, meu amigo. É o seguinte, temos quantas regionais? 14, 15. Divide pelo número proporcional de alunos, ou divide pelo... Não, eu nunca gostei do proporcional, porque o proporcional é injusto. Tá? Porque um aluno do plano piloto, ele vai ao plano piloto mais vezes. E eu me lembro, quando a primeira vez que eu pisei no plano piloto, o tamanho do impacto na minha vida. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na UNB. E eu falei, caramba, uau! E aquilo mudou a minha percepção de mundo. Eu fui a primeira vez à UNB quando eu estudei na UNB. Para fazer a matrícula, cara. Também. Agora, essas pequenas coisas mexem no imaginário das pessoas. Sim. E aí eu sempre fui o cara em política pública, sempre fui. Quem trabalhou comigo sabe disso. Eu fui o cara que falou o seguinte, quantos ônibus são? Então eu quero mais para São Sebastião, eu quero mais para Ceilândia, eu quero mais para Samambaia. E levando porrada, né, cara? Levando porrada, porque eu nunca gostei desse critério, vamos dividir por igual. Não. Vamos dividir de modo que quem tem menos receba mais. Esse é um mantra para mim em política pública. Agora, é um mantra que tem esse mix de uma consciência e uma vivência de quem viveu isso e sabe que isso pode fazer uma grande diferença. Eu estou dizendo que é desse tamanho, desse efeito borboleta, de que uma criança, às vezes, porque teve um ônibus a mais, e ela entrou naquele ônibus, e ela foi ali o plano piloto, pela primeira vez na vida dela, ela falou, uau, eu não sabia que existia um lugar como esse. Eu não quero o que eu estou vivendo aqui, eu quero um pouco diferente, eu vou caminhar para esse lugar, e aquilo ali, pum, como a minha mãe que dormiu na fila do CIO mudou a minha vida, aquela pequena viagem de ônibus, tem um potencial enorme de impactar uma criança e falar, uau, eu quero isso para mim, e eu vou atrás, eu vou pedir para minha mãe, eu vou pedir para meu pai. Agora, é complexo. E tem um papel do setor público que é enorme aí. Agora, precisamos de bons gestores, e bons gestores, entenda-se, não é tecnicamente só bom, é sensivelmente bom. É gestor que entende, que tem a percepção daquilo que precisa ser feito. Você acha importante essa vivência? Porque você enxerga de outra forma, de que você estudou lá, que você viu a sua mãe, como você falou aqui, frequentar a fila de madrugada para tentar uma vaga de inglês. Você acha importante essa vivência? Muito. É o paralelismo, né, de que o pessoal fazia das pessoas da Bolsa de Valores e tal, do mercado financeiro com o industrial, né? O industrial está ali, onde gera riqueza, onde, né? Quem mexe só com número e tal, tem uma percepção, não que não tenha valor, tem o seu valor, mas ela parece carecer. Ela parece carecer de uma vivência de falar o seguinte, cara, talvez você não agisse assim se você tivesse um mínimo de percepção sobre o que tá lá na ponta, né? Agora, Zé, isso também dá uma humildade enorme, tá? Porque como eu sou da ponta, quando eu assumi certos cargos da minha vida,
eu sempre tive muito cuidado, porque quem está na ponta não faz a menor ideia quem está nesses cargos. Sim. Tá? Então, tem uma aura de vaidades tá? Ali que é isso. É uma falta de ponta. É uma falta de quem viveu lá no chão da escola e sabe, eu vou chutar por baixo, porque eu quero errar. Se você fizesse uma pesquisa hoje na rede e perguntasse assim, para quantas pessoas assim na rede responderiam qual é o nome do subsecretário disso ou daquilo? Eu vou chutar que menos de 1% vão dizer. Está sendo Ninguém generoso. Tem menor, não tem. De 1%. Está não sendo tem. generoso. Não tem. O máximo, então, as pessoas que trabalham na regional de ensino vão saber porque... do dia a dia ali. Sim, né, sim, sim. Faz parte Mas dos documentos. Rede, cara. E aí você sabe o que é? E por isso que as pessoas que... Eu acredito de verdade que a minha trajetória... Eu tive tantos altos e baixos na minha vida que quando eu assumi essas posições, eu tive a possibilidade de fazer autocrítica o tempo inteiro. De não me envaidecer por aquilo, porque se você realmente quer melhorar a educação, só tem uma chance. É mudar a sala de aula. Acabou. Ponto! Se você não muda a sala de aula, você jamais vai fazer uma diferença na educação. Porque o processo educativo é altamente dependente da relação professor-aluno no dia a dia. Tá? Colocamos isso aqui numa caixinha. Ora, eu sempre disse isso sobre a rede do DF. E talvez você, como professor aqui, pode dizer o quanto isso... A sua percepção quanto a isso. Fala, a rede do DF tem professores excepcionais. Excepcionais. Não é fácil. Você tem concurso público e tal, né? Lugar, no DF é o único lugar que as pessoas preferem estar na rede pública do que na iniciativa privada de educação. Porque em todos os outros lugares o cara fala, não, eu vou para rede privada porque me paga mais. Pois é. Então, assim, entendeu? É um lugar disputado de talentos. Sim. Mas o que eu sempre advoguei é que a grande revolução no DF é uma revolução de intangíveis. Mas vamos lá. E por que intangíveis? Olha, não me entendam mal. Claro que nós temos que ter escolas mais equipadas e computadores e etc. A estruturação. Mas né? é 100%. E quem me conhece sabe que a minha bandeira sempre vai ser para que a carreira de professor seja a carreira de elite do serviço público. Nenhuma outra carreira deveria ter um salário maior do que a do professor. Tá? Isso não é um sonho, não. Tá? Em Singapura, para você ser professor, você precisa estar entre os alunos do percentil de maiores notas. Quer ser professor de matemática? Você tirou as maiores... Você era um dos alunos dos 10% mais qualificados de matemática na sua trajetória? Porque só assim vai poder, meu amigo. Por quê? Porque eu quero só os excelentes. Porque esse é modelo. E é aqui que eu gero valor. Essa é a virada. E aqui vem o contrário, né? A pessoa, né, assim, não deu certo. Não, vamos tentar ser professor. Você vê que está tendo falta de alguns professores de tais disciplinas para ministrar, porque não tem um plantel. É um baixo incentivo. É injusto, isso né, a gente cara? pode conversar, essa conversa pode... Isso é estrutural para melhorar a educação brasileira. Sim. A questão da valorização dos professores, não tenha dúvida disso. Mas voltando aqui ao ponto que a gente estava falando, do DF e de como eu acredito que essa rede tem um potencial enorme na mão, mas é um gatilho intangível, é humano. Eu já participei de várias vezes, eu tive a chance, cara, que privilégio, de estar diante de vários auditórios de professores e quem me viu falou, me viu o tempo inteiro falar a mesma mensagem. O tempo inteiro. Normalmente, Zé, eu dizia 3 coisas. A primeira, para um professor, recado de professor para professor, no boteco do prof agora. Muito bem. Essa agora vai ser o filé mignon. Por favor, faça o mexão. O filé mignon de toda a minha vida, quando me perguntavam, Elber e tal, eu sou professor, me apresento como professor, e perguntava assim, cara, mas e aí, que lance é esse? Meu recado sempre para professor primeira coisa de professor jamais olhe para o seu estudante com baixas expectativas. Jamais olhe com um estudante com baixa expectativa. Eu adoro contar de um experimento, e eu não vou detalhar tanto aqui, mas nesse experimento, um pesquisador de uma grande universidade chega numa sala de aula e fala, professor, fizemos aqui uma avaliação diagnóstica, percebemos que tem fulano e cicrano QI muito acima da média. Você não percebeu, professor? Mas são muito geniais. Fulano e cicrano. Foi na outra sala, disse isso. Para ser estatisticamente significativo, e essa pesquisa é significativa, você fez isso em mais de 300 turmas. Chegou, Zé, eu não sei se você percebeu, cara, mas Joãozinho e Aninha... Arrebenta. Irmão, isso é um QI muito elevado, tá? Deve ser, inclusive, maior do que o seu. Você não percebeu isso?
Ó, nós vamos acompanhar essa turma durante o ano todo, mas eu vou te pedir, professor, não mude o seu comportamento com esses alunos, tá? Vai atrapalhar nossa pesquisa. Então eu vou pedir para que você, na verdade, esqueça que eu acabei de dizer para você que eles são geniais, tá? Não mude seu comportamento, professor, senão vai enviesar nossa pesquisa. No final do ano, um novo teste realmente foi feito com essas crianças. E na média, né, desse estudo, o que aconteceu? Essas duas crianças que foram colocadas por professor como geniais, na verdade não eram. Foi só um randômico. Foi um sorteio. Sortearam duas crianças, qualquer que fossem, e disseram para o professor que elas eram muito inteligentes. Tá? Mas só foi um sorteio, não tinha nenhum teste que diziam que aquelas crianças eram mais inteligentes. Mas no final do ano, quando fizeram o teste de aprendizado, aquelas crianças aprenderam muito mais do que a média das outras crianças. E aí vem uma coisa que eu sempre falo para os professores, é tão importante você olhar com um olhar de altas expectativas para uma criança, para uma pessoa, porque expectativa direciona a performance das pessoas. Né? E eu sempre falo com uma reserva. É claro que se eu olhar assim e falar, José vai voar. Bom, ele talvez não vai voar, mas porque seja, inclusive fisicamente, não dá, mas ele vai fazer de tudo para que isso acontecer. Para que isso acontecer. Porque muda tudo. E eu me lembro das minhas melhores professores me dizendo coisas muito positivas que eu podia mais, que eu podia ir além. E isso mexeu na minha cabeça. Impacta pra caramba, isso né, mexeu na minha cabeça. Impacta demais. Professor falando pra gente tem um impacto muito grande. Porque primeiro você tem aquele cara como a tua meta, né? A tua principal meta. Acho que a meta de uma criança é ser pelo menos igual ao professor. E é aquela meta tangível, tá ali todos os dias com você, Exato. né? Eu quero ser igual a tia, igual o tio. Então, olha a primeira coisa, cara, que não é salário, não é nada, cara. É a sua atitude como professor, tá? E isso muda pra caramba a performance em uma sala de aula. A segunda coisa é um exercício de humildade, mas ao mesmo tempo alinhado com a melhor pedagogia que existe. Que é uma frase que eu falo o tempo inteiro, que é: não importa o que você sabe, até que se saiba o quanto você se importa. E eu repito porque parece uma frase meio maluca assim, um trocadilho, mas é muita sabedoria. Não importa o que você sabe, meu amigo, se do outro lado a pessoa não percebe o quanto você se importa. Tá? Então você pode ser, cara, um professor de Stanford, de Harvard, do MIT. Se você entrar com essa pompa, acreditando que é isso que vai fazer a diferença, mas é nulo. O seu papel é nulo. Porque, cara, qualquer outra pessoa que está do outro lado, é aluno, é outro professor, é um subordinado, ele não está nem aí para os seus títulos. Agora, ele começa a prestar atenção nos seus títulos, ele vê que você realmente tem um interesse de agregar valor, de construir valor com ele. Então, meu amigo, um professor, eu sempre falo isso, para qualquer professor. É exatamente ver o ser humano, né? É ver o ser humano. Olha só, a janela da aprendizagem, ela é uma janela emocional, ela é uma janela, nós somos. Olha, se o ser humano, e aí agora tem toda a questão socioemocional, se o ser humano, todo mundo reconhece, o ser humano, tá? Já é um ser emocional, o brasileiro, meu amigo. Ah, não, aí tem um plus aí, tem. O homos brasileiros, tá? Esse cara, aí já dizia Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, né? Nós somos extremamente cordiais. E cordiais quer dizer movidos pelo coração. Sim. Nós acreditamos muito nas emoções. Então, cara, um professor, ele precisa entrar, não é só com a mente, é mente e coração. E eu me lembro de uma palestra que eu fui dar, que eu fui vaiado, inclusive vaiado, literalmente foi a palestra que eu fui vaiado, quando eu disse que não era... porque na época, isso já faz quase 20 anos, 15 anos pelo menos. Eu entrei e tinha uma coisa, tá? Agora pode Agora tu já levou porrada pra caramba, né? Porque eu já lembro de ter visto uma porrada se levando ao vivo na Câmara Legislativa. A galera de muita gente. Não, de muita gente. De muita gente. Eu falei, meu amigo, o Elber tá muito ferrado neste momento. Eu queria poder ajudá-lo, mas eu acho... Vou me somar aos que estão jogando uma pedrinha. Não, eu fiquei neutro. Eu falei, eu não vou poder me ajudar. Se eu tivesse que falar a palavra de conforto ali, seria travesseiro. Por quê? Porque eu já vi você levando muita porrada, bicho. Pois é. Mas olha, espera aí, eu vou terminar o recado, que esse papo da porrada é o melhor que tem. Mas olha, a segunda coisa é, professor, quando entrar na sala de aula, tenha a percepção de que não importa o tanto você sabe. Importa o quanto você se importa, né? E quando me perguntavam muitas vezes assim, qual é o segredo de dar uma boa aula? Eu falo, o segredo é o seu compromisso com o aluno. Ele percebe isso.
Sim, na hora. Ele na percebe hora. o quanto você realmente quer que ele aprenda, né? E eu era um cara... nessa questão de expectativa, nessa questão de se importar, eu era um cara que entrava na sala de aula, né? Já faz um tempinho que eu não estou podendo realmente dar aula, mas eu fazia logo um pacto de expectativa, beirava a arrogância, mas era uma arrogância de quem se importava muito, que era, prepare-se para a melhor aula da sua vida. Tá? Era desse tamanho, o tamanho do meu compromisso. Falava, olha, eu não sei se vai ser mesmo, mas eu vou fazer de tudo para que seja a melhor aula da sua vida, né? Porque esse era o meu compromisso. Eu chegava exausto. Profissão de professor que vai com tudo. E eu tive um privilégio, né? Isso não é muito diferente, Zé. Eu dei aula de inglês, inclusive na rede pública, dando 14 turmas, bicho, durante a semana. Bicho, é muita coisa. É muita coisa. Meu Deus do céu, né, cara? É bem diferente quando você vai para uma pós-graduação e você vai entrar uma vez por semana. E eu entrava com tudo, bicho. Sim. Cheio de energia, É o chamado show, né? Porque você tem aquele momento, você dá tudo ali, depois você... Sim, aí depois você consegue se recolher. Porque a doação é muito grande. Uma turma de cursinho você faz isso, né? Uma turma de cursinho você faz isso normalmente. Exatamente. E a outra coisa que eu falo, só para terminar então, é essa questão das expectativas, é um pacto de expectativas. Então é intangível, tá? Olha só, eu vou recuperar. São meus 3 conselhos e foi o que eu mais tentei fazer na rede enquanto eu estive lá, porque é uma mensagem, é intangível, tá? Primeiro, que todo professor entrasse numa turma com alta expectativa, falando, hoje vocês vão aprender, meu amigo, e eu tenho esse compromisso com vocês, de vocês vão aprender, tá? Nós vamos dividir a turma, eu sei que vocês têm níveis diferentes de aprendizagem, então eu vou dividir aqui, mas vai sair todo mundo aqui sabendo um pouco mais do que entrou nessa sala. E eu vou ensignare. Que coisa linda! Ensinar da etimologia assinar, da mesma raiz da palavra assinar. Eu vou marcar a vida de vocês. Eu vou, como professor, marcar a vida de vocês. Eu vou ensignare a vida de vocês. Olha que coisa linda. Cara, olhar e falar, esse cara é doido mesmo, né? Doido, velho. Tá? Então, aí a outra coisa, e eu terminava minhas aulas assim, falando, espero ter feito uma assinatura na vida de vocês. Mas vamos lá. Não, chega no primeiro momento achando que é anormal, depois leva aquilo na normalidade. Aí que é a questão, né, do que você falou, que o cara fala, cara, esse é meu ídolo, eu vou seguir o que ele tá falando. Convicção, né, cara? Convicção gera... Porque primeiro momento vai falar, cara, esse cara é doido mesmo, é maluco, porque ele é diferente de tudo. Né? Porque você vê que a galera vai na normalidade, vai naquela normalidade do vida cruel. Lembra daquele desenho que tinha? Era o Gato Félix? Não, era o... céu, só a vida. Vida cruel, uma coisa assim. Aí de repente você vem de um jeito fora da curva, o cara, não, esse cara é doido, é maluco. Aí ele fica meio assim, pé atrás. Depois, cara, ele vai levando naquela parada, naquela balada, e ele vai te seguindo. Cara, mas cada um tem as suas convicções. E pra descontrair um pouco aqui, eu sempre dizia assim, eu falei, meu irmão, se Henri Cristo, naquela convicção, que é o próprio Cristo. Tem seguidores? Tem seguidores, velho. A minha crença é só que você pode mais, que você vai aprender, que eu vou fazer uma aula aqui e você vai falar, caramba, que coisa do caralho. Eu chegava falando o seguinte, falava, gente, olha bem, eu provo pra você como qualquer mané aprende inglês. Olha aqui a prova aqui na frente. Eu era mais resumido na parada. Falei, bem, se eu aprendi, cara, vocês vão aprender com os pés nas costas, é só querer. E a gente vai juntos aqui, vamos lá, tô com meu braço aqui, estico pra vocês e vocês vêm comigo. Então era mais ou menos isso. E serve, né, cara? Serve. Se você mostrar que você se importa, não precisa ser grandão. Mas se você importa assim, fala, cara, eu tô um pouco aqui importado com você, vem comigo. E aí vem um pouquinho a mais, daqui a pouco, irmão, você tá conseguindo trazer pra você e trazendo como é que eu vou dizer? Vir junto, né? A parada é mais ou menos assim. Eu tenho que terminar aqui, ó. Eu tenho um pensamento super não linear e tô tentando aqui, porque esse recado é realmente importante. Mais com cerveja, com a cevada no meio disso. Difícil, cara, um boteco desse. Ó, altas expectativas, pacto de altas expectativas, né? Importantíssimo. Humildade em reconhecer que não é o que você sabe, sim o quanto você se importa. Sim. Tá. E o terceiro ponto, cara, e esse é quase de boteco mesmo, mas essa cerveja já tá gelada, né, cara? Muito boa, né? É o ar-condicionado aqui. Tá um espetáculo aqui. E o terceiro, meu amigo, que eu já falei isso em palestra bem formal, é tesão. É tesão, cara. É alegria, é tesão. Então, ó, você entrar numa sala de aula, a minha ex-esposa percebia muito isso, que quando eu voltava de uma aula, bicho, eu voltava nas nuvens, pisando nas nuvens. Porque sabe o que é você gostar? E aí o privilégio, eu até falei que ia falar sobre isso, o privilégio de ser professor. Receber para agregar valor para uma pessoa, cara, isso é um
privilégio, velho. Porque eu já faria isso sem precisar receber. Tá? E você ser remunerado, e eu só tenho essa percepção, Zé, vai ter um monte de gente que vai falar, que romantismo, sim. A gente ganha mal, que nada, eu quero ganhar. Cara, não estou dizendo isso, estou separando as coisas. Mas para mim, já é um privilégio como profissão agregar valor a uma outra pessoa, mas me dá um prazer, mas me dá um tesão disso, de ensinar e de falar o seguinte, essa pessoa teve contato comigo, nós passamos tanto tempo juntos e ela saiu maior do que ela entrou. Eu também saí maior. Tá? Agora foi uma interação uma troca, de né, alto cara? nível. É uma Aí troca. eu falo para vocês, só para sintetizar, tá? Altas expectativas, humildade para reconhecer que não é o que você sabe, sim o quanto você se importa com os estudantes, e você ter a alegria de ser professor. Porque também, cara, não é uma vida legal se você não se alegra com isso, tá? O professor tem um monte de motivos para não se alegrar. Mas se você ainda sai de uma aula e sai infeliz dela, cara, talvez realmente não é o seu lugar, não é, né? Tem tantos outros lugares para florescer, tem gente que é tocando um instrumento, tem gente que é fazendo uma cirurgia. Se você não sente, cara, um prazer enorme em compartilhar o que você sabe, em mexer no imaginário das pessoas, cara, tem coisa mais legal de que quando você diz alguma coisa e você vê a cabeça do estudante assim, ó, fala, nossa, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha tido essa percepção. E aí é das coisas mais incríveis que tem, e você volta para casa e fala, caramba, a vida tá valendo a pena. Tá? Que por mais que eu tenha um monte de dificuldade, eu não vou parar de lutar, eu vou fazer isso para melhorar, mas que prazer que dá. Então aquele aluno no final fala, pô, professor, a aula hoje foi boa, hein, velho? Que aula, hein, cara? Que aula boa, caramba, hein, professor? Velho. Uau! Então e isso, José, é intangível. Todas as coisas que eu falei são intangíveis. Elas não vão depender de uma grande mudança em termos orçamentários. E, de novo, só falo isso com muita reserva. Sou o cara que vai advogar para que mais dinheiro esteja na educação, mas com certeza. Mas existe uma revolução a ser feita, e essa revolução é dos intangíveis. Talvez cada vez mais utópica, cada vez mais uma loucura num mundo cada vez menos empático, cada vez mais aderente a redes sociais que nos colocam tempo demais em frente de aplicativos que estão ali com inteligências artificiais só mexendo nos seus hormônios e fazendo com que você assista cada vez mais propagandas. Então é no meio dessa complexidade que eu ainda acredito que essa educação é feita de humanos para seres humanos, e que existe uma enorme oportunidade de, tendo um espaço, tendo alunos e tendo um professor ali, cara, muita coisa dá para acontecer, muita coisa dá para acontecer. E o engraçado é que você fala assim, né, por toda essa tecnologia, por toda essa coisa que você já falou aí, essa tecnologia querendo nos alienar e passando propaganda e dedinho subindo e você gastando tempo com aquilo e tudo, esse excesso de informação vindo, o papel do professor ainda é extremamente importante, né? Na verdade, assim, as pesquisas demonstram que tem um monte de profissão que vai acabar, tá? Sim. Inclusive aparece direito, Brasil, não sei até quanto isso é mito, talvez estou reproduzindo uma fake news, mas é no mínimo curioso, tá? É no mínimo curioso, mas já ouvi falar que o Brasil tem mais cursos de direito do que o resto do mundo somado. Não, tá? Eu não duvido, não. Não duvido também, não. Não duvido, né? Porque... Até pela nossa tradição, que só tinha 3 coisas que prestavam: engenheiro, médico e advogado. Né? Uau, queria tanto que fosse professor, né? Nossa, né? Como nossa sociedade estaria muito melhor se a profissão mais valorizada fosse professor. Mas dito isso, essa coisa que nos desafia num país onde a valorização de quem realmente entrega valor para a sociedade, ela está cada vez mais frágil. Hoje, o curso de pedagogia ele está completamente canibalizado, né? Hoje você tem uma formação de pedagogia que é à distância e custa, eu vou dizer aqui na média, sem muito, apenas empiricamente, custa R$ 199 por mês, talvez R$ 99 aí, se alguém já tiver mais atualizado na estatística que eu. É um curso completamente à distância, que não prepara para coisa nenhuma e vai colocar uma pessoa, infelizmente, muito despreparada na frente de uma janela de aprendizagem que a neurociência mostra que é a fase mais adequada, mais propícia para o aprendizado. Ele tá então, ali uma esponja naquele momento, né? E na hora pega um profissional desse. A gente está num looping de uma sociedade que caminha, infelizmente, estruturalmente,
para uma precarização. Num mundo onde a formação, então a gente estava falando de profissão, a profissão de professor não é uma profissão que nenhuma pesquisa sobre profissões do futuro comenta que vai se extinguir, pelo contrário, fala essa é uma profissão que vai se manter. Há uma necessidade, né? Há uma necessidade. Agora, professores cada vez melhores. Professores que sabem usar tecnologia a seu favor. Sabem usar a tecnologia, por exemplo, para personalizar a aprendizagem. Tá? Porque é uma tendência enorme de você não tratar todo mundo como igual. Agora, humanamente impossível um professor que 14 turmas, 40 alunos em cada turma. Então, né, é toda uma questão aí de você usar a tecnologia. Esse professor, ele tem que estar cada vez mais preparado em termos de teorias, em termos de teorias que não são mais apenas pedagógicas, são da neurociência, são da psicologia, são sim da pedagogia também, mas são da tecnologia da informação e comunicação. Olha, o espectro de necessidades de um professor bem formado hoje aumentou demais, né? Ele é muito mais complexo e a gente está no caminho contrário, precarizando uma profissão tão importante, uma formação rasa, uma formação sem aderência ao chão, ao dia a dia com os alunos, o que nos coloca estruturalmente numa posição muito desagradável como nação. Sim, sim. Você estava falando disso, eu estava lembrando hoje de uma discussão que eu tive com um colega sobre a questão do novo ensino médio, né? O quanto que está um negócio solto, o quanto que está, você falou das turmas, a quantidade de turmas, o colega teve redução de carga, ainda pegou uma porrada de turmas e ainda um negócio que não sabe para onde vai, que ainda teve uma problematização na organização disso, e o quanto que estressa esse profissional que, na verdade, ele tem que estar bem, o melhor possível para passar pros estudantes dele, né? E logo o ensino médio. Rapaz, aí essa conversa sobre o novo ensino médio dá um boteco inteiro, tá? Dá um boteco vai ter que trazer um engradado de... Mas o legal, e eu não perco a chance, as escolas daqui do DF, sabe? Que eu gosto de estar entre professores. Eu gosto de levar porrada também, não tenho... Não, talvez isso soe muito esquisito. Né? Tipo Rock Balboa, né? Vai levando porrada. Mas é bom ser confrontado com opiniões divergentes. Sim. Isso é de um valor enorme. Sim. Né? E eu sempre percebi muito valor nessas questões. O que não se pode perder, você vai ouvir, e o que você não pode perder é o respeito, né? Claro. Eu acho o seguinte, eu posso não concordar com você, eu vou ouvir, mas vou dar sempre a tua vez de falar, eu vou te respeitar. Eu acho que a coisa desse debate não é só sobre o novo ensino médio, esses debates na sociedade, sempre falou, já te vi levar muita porrada. É porque, primeiro, que eu nunca levo pro pessoal, né? Ali, quando eu estava ali, por exemplo, na posição na Câmara, cara, é um papel, é um cargo, né? Assim como eu acho que é infantil você achar que você é aquele cargo, é infantil também você levar porrada e achar que é o Elber, não é. Né? Você tá ali levando o nome de um governo, de uma secretaria. Você está representando. Exato. Então você tem que separar as coisas para conseguir sobreviver. O que me dá, obviamente, a possibilidade, ao fazer isso, de ouvir com muita tranquilidade, né? Ouvir como um gestor público atento e falar o seguinte, cara, eu só tenho um compromisso aqui, entregar alto valor para a sociedade. Se a sociedade está me dando alguns insights assim, minimamente, humildemente como gestor público, eu tenho que ouvir, eu tenho que perceber. Ninguém nunca vai me ver lutando louco, desesperadamente para defender pontos que não são defensáveis. O que está errado. Né? E a gente sabe que o governo é muito fácil, porque tem muita coisa errada. Sim. Tem muita coisa errada, então dá para bater bem. E aí ali não é o Elber, né, que está ali, é um papel que eu tive a oportunidade, aliás, muito orgulho. Eu sempre tive muito orgulho de toda a posição que eu assumi, José, porque eu acho que é honra. Eu, inclusive, acho que estar nessas posições, você tem que ter a consciência de que é uma posição de honra, de liderança, que as pessoas estão olhando para você. Inclusive, pegando o gancho disso, a gente estava comentando, Elber, da questão aqui nos bastidores, falando justamente de que você, de estudante, né, da Secretaria de Educação, sempre estudante nas dificuldades que teve com a sua família, que a sua mãe teve para manter você e tua irmã, e aí de repente um outro momento vira, e como essa vida é ciclo, né, assim, um dia está embaixo, um dia está em cima, você vira subsecretário de Educação Básica e tendo sua mãe professora da rede. Como é que foi isso, cara? Como é que essa gama de sentimentos veio nesse momento na tua cabeça? Eu não me lembro, a gente se formou junto, não?
Acho que sim, velho. É? Ou não? Porque eu fui orador da turma. Não sei se você se lembra disso. Não, então foi... Não, então não foi você, não. Foi uma menina muito bonita, aliás, então não era você, realmente. Porque eu tô fazendo só um paralelo e ia comentar que talvez você tivesse visto. No dia que eu me formei, eu fui orador da minha turma lá na UNB. Eu tinha levado escondido uma faixa dentro daquela bata que a gente usa. E aí eu abri no final do meu discurso e falei, olha, mãe, essa é para você. Não, você não lembra não, realmente. Não, foi um momento muito emocionante, né? Uma hora eu quero achar essa fita aí. Era fita, né? Gravava na... VHS, tempo, irmão, VHS. Exatamente. Faz tempo, meu amigo. Bom, mas eu tive esse privilégio de ainda como subsecretário, ter a minha mãe trabalhando como professora da rede. Ah, foi? E foi num momento de festa junina, inclusive. Esse episódio foi num momento junino. Tá ali, né? Coisa de professor mesmo da rede. Todo mundo trabalhando, fazendo caldo verde, fazendo pamonha, vendendo... Na barraca do pastel, que é o inferno na terra. E, obviamente, isso é uma... Não sei se ainda continua assim, mas toda vez que a equipe de gestão da secretaria chega nessas festas juninas, é anunciado. Ah, fulano tá aqui, fulano tá ali. E nesse dia, de novo, não tem nada a ver para mim, não era para mim, era ter chegado na escola da minha mãe e ter sido anunciado como, olha, o Elber, subsecretário de Educação, tá aqui. E ele é o filho da professora Cristina. Foi anunciado desse jeito? Então, mas você pediu ou eles anunciaram? Não, imagina, né? Um orgulho enorme da minha mãe. Todo mundo na escola, eu conheço, inclusive tem um carinho enorme pro Centro de Ensino Especial número 1 de Taguatinga. Conheço muitos professores de lá e é uma escola que eu fiz meu estágio da UNB lá. E a mãe ficou babando, né? Olha, na verdade o filho fica babando por olhar a história daquela mulher que olha... Né? E eu tento me afastar e fala, caramba, um dia eu estava dormindo na fila do CILT para esse menino estudar inglês e hoje ele está aqui sendo anunciado como subsecretário de Educação na minha escola, na escola. Representatividade enorme. De novo, parece história, enredo de novela e não tem, honrem-se a quem tem honra, né? E eu só conto esse episódio para honrar a minha mãe. Né? E honrar todas as mães que são mães solo, que cortam um dobrado aí para trabalhar e ainda assim ter que olhar para os filhos com alta perspectiva, com ânimo, com animar aquela família. Então, cara, honra quem tem honra. Essa é uma história dela, uma história de quem ralou enormemente, teve que criar os filhos sozinho, percebeu na educação algo que era fantástico e viu seu filho ser emancipado pela educação e voltar no seu local de trabalho e ser anunciado como uma autoridade, né? Para ela pode ser a maior autoridade que tivesse, porque o momento é dela, o momento é dela e ao contar a história dela, José, o momento é de tantas mães que se identificam com essa história, tá? E nem precisa ser o subsecretário, imagina. Só precisa ver o filho ali emancipado de uma realidade que já é muito melhor do que aquela mãe teve na infância dela. Tem coisa mais objeto de desejo maior do que você dar aos seus filhos uma potência de vida maior, né? Permitir a eles, numa sociedade capitalista, de liberdade, você só quer que seus filhos possam escolher um pouquinho mais o caminho que eles vão seguir e que ao escolher seja o caminho mais próximo da potência deles. Privilégio meu e da minha mãe, eu me sinto completamente no meu lugar de potência da vida, né? Eu não seria um bom médico. Eu certamente não seria um bom mecânico, eu não seria um bom músico, apesar de ter cantado na igreja, tocado baixo, não deu muito certo. Pra lá, acho que as pessoas eram generosas, né? Mas na educação é o lugar que eu me sinto vivo, eu me sinto, e aí as pessoas, isso vai parecer meio louco mesmo para as pessoas, mas é muito honesto. Eu me sinto no lugar que eu nasci para estar. Eu me sinto com uma missão na educação, e essa missão tem tudo a ver com que mais pessoas possam ter uma vida de oportunidades educacionais que me permitiram estar aqui e que eu espero que permitam essas pessoas também terem vidas de potência. E você falando a questão da missão, imagina a sentimento da sua mãe, né?
A partir do momento que foi anunciado lá, de falar assim, pô, agora é minha missão. Assim, é o sentido de missão cumprida, na verdade, né? Eu acho também. Ela fala assim, caraca, aí vem aquele filme na cabeça, tudo aquilo que ela passou, porque a dificuldade foi passada por ela. Claro que ela tentava blindar ao máximo para que você, tanto você quanto tua irmã, não sentisse aquele, né, naquele momento, aquela coisa que poderia naquele momento ser de sofrimento, mas é a questão de falar, poxa, o caminho que eu tracei para os dois, ou tracei para o Elber, foi o caminho que realmente foi a minha intuição e que eu tinha, que a educação seria um divisor de águas, e realmente foi, né, Elber? Parar pra pensar isso. Eu comparo muito a vida, essa vida cinematográfica, na minha imaginação, da minha mãe, com aquele filme A Vida é Bela, do Bellini, né? Do Bellini. Que tá rolando um quebra-pau, a guerra tá acontecendo, e ele cria uma narrativa ali como se tá tudo bem, cara. Sim. Tá e tudo tá vivendo tranquilo, aquela bolha ali, né? Vivendo uma bolha, protegendo, né? Sim. E eu percebo muito que eu tive uma vida nesse cinema, nessa narrativa cinematográfica de uma mãe que me protegeu muito de um monte de mazela, de um monte, eu tava dizendo assim, né? E a infância, né? Tava tudo bacana, né, velho? Eu morava num lugar que era o mais violento de Brasília na época. E por que eu me lembro disso? Por causa de uma reportagem do Correio Brasiliense que tinha falado que aquela quadra era a quadra... eu morava na QNM 22 e tinha a QNM 24 e tinha... Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas tinha uma guerra que começou numa escola, tá? Começou numa escola, numa briga dentro da escola, e aquela guerra de gangues já tinha ceifado a vida de mais de 40 jovens na minha época, tá? E enquanto essa guerra estava acontecendo ali, eu estava, como eu disse, com a minha mãe dormindo lá na fila do SILT para eu fazer inglês. Ela que me incentivou para fazer escola técnica, então eu fiz o vestibular da Escola Técnica de Brasília, que era vestibular à época. Ela que me incentivou para fazer natação no SESC. Então a minha vida era saída para ir para a escola pela manhã, estudava de 7h15 a meio-dia, sei lá. Entrava 1h30 no SILT, lanchava ali mesmo, normalmente era um passe, né? Um passe, que era transporte e você já trocou teu passe por pão de queijo, por cachorro quente? Na verdade, era mais que isso. Era tão valorizado o passe, cara, que ele dava 2 salgados e um suco. Um suco da morte, né? Na verdade, não era um suco de cores, né? Aquele da baleinha, né? Aquele suco que aquele pouquinho de pó você fazia, sei lá, 5 toneladas de suco, né? Era um negócio maravilhoso. Então fazia ensino médio regular pela manhã, saía dali, comia 2 salgados e um suco, ia pro SILT, saía do SILT, ia pro SESC. E ali no SESC eu fazia turma de treinamento, que era pelo menos 2 horas, 2 horas e meia. Saía de lá, fazia violão. Depois ainda fazia Escola Técnica de Brasília e ia para casa. Saía da Escola Técnica, não sei se era 10h50 da noite, mas eu chegava aquela do lado próximo, da Católica, né? Isso, atrás da Católica. Chegava próximo na meia-noite em casa. Então, meu irmão, era super integral. E eu mal percebia, nem posso dizer que isso era intencional dela, mas aquilo me afastava muito da realidade da maioria dos meus amigos, né, que estavam a maior parte do tempo na rua. E aí, meu amigo, falando de política pública, é por isso que escola em tempo integral faz tanta diferença na vida de mais vulneráveis. Tá? Por quê? Porque era isso que eu vivia. Eu vivia numa escola de tempo integral. Que te protegia, na verdade. Cara, e me protegia e me dava uma enxurrada de estímulos, tá? Físicos na natação, musicais, de inglês. Sim. Meu irmão, então eu fui... Você era fuzilado de arte, né? Eu fui apresentado com educação integral com E maiúsculo, educação com E maiúsculo, que tinha arte, tinha esporte, tinha em línguas estrangeiras, e de novo, o privilégio de ter nascido em Brasília, ter nascido nessa rede, que... Aí olha só, a gente tá falando de Brasília, cara, e Brasília com essa chance enorme de oferecer o que me ofereceu para mais gente. É simples assim. Porque, meu amigo, SILT é excelência. SILT é excelência. Escola Técnica de Brasília, cara, era excelência. Era excelência que estava aqui. E eu tive essa oportunidade no Sistema S também, de competir, de ser excelente. O esporte teve um papel fundamental na minha vida, de resiliência, de quão é importante foco, o esporte, né, de me afastar de droga, né? Vivia num lugar onde todo mundo fumava, todo mundo
eu não quero recriminar ninguém, mas acabou que isso não vem sozinho, isso vem com outras coisas, né? Sim, Isso vem com a sempre necessidade de dinheiro, e aí a galera da minha quebrada não tinha tanto de dinheiro, então vamos fazer um corre ali, vinha com outras coisas, então, e me afastou de tudo isso. Então, essa educação integral me colocou onde eu estou hoje. E aí, José, a humildade do cara que eu tenho, que é falar o seguinte, eu nem sei, velho, por que foi assim. Eu só tava correndo essa corrida, bicho, empurrado por mãe, por família, por igreja. Por tudo. A igreja foi muito importante na minha vida. Pois é, na época você estava muito frequente na igreja, né? Na época da UNB e tudo, eu lembro. Eu tenho um perigo que é o seguinte, o que eu gosto mesmo, velho. E aí eu vejo que você era muito veemente na igreja, né? Eu lembro que a gente batia um papo ali e você tinha essa veia religiosa muito forte, né? Muito forte. Que eu acho que, vamos lá, em algumas coisas eu relativizei, foi muito boa e outras não. Tá? Uma coisa que a igreja ela moldou em mim. Olha, talvez nada seja mais importante numa igreja moldar em você do que a consciência de que essa vida só vale a pena se você servir. Essa é a maior lição de qualquer religião. Tá? E eu estou falando da religião cristã. Se as pessoas não perceberam isso, não tem nada a ver com teologia da prosperidade, com... Meu amigo, tudo isso é balela, nada disso vai te encher. A melhor chance que você tem para se sentir pleno é se você viver uma vida genuinamente, honestamente, onde a sua compreensão é de que servir ao próximo faz com que a vida seja mais bacana. Faz com que a vida realmente valha a pena. Porque uma vida em si mesmado, José, é uma vida completamente sem graça. Completamente sem graça. A vida que vale a pena, por tudo que eu já vivi, meu amigo, e a gente teria que ter muito boteco aqui para falar. Todas as minhas experiências, se eu for falar assim, e o que valeu a pena de verdade, todas elas têm a ver com alguma coisa que eu fiz para alguém. Sim. Nunca para mim mesmo, tá? Porque a vida em si mesmo, ela é uma vida pobre. Tá? Então, as religiões, e isso me deixou muito claro, esse sentido de missão, de que a missão é servir, né, cara? É servir ao próximo. E aí é meu privilégio dos lugares de potência que eu tive, que foi, eu pude ajudar muita gente, meu amigo. Eu pude ajudar muita gente, tenho muita alegria por ajudar. E na verdade, servir é uma via de mão dupla, né? Você tá, na verdade, se ajudando. No finalzinho, você tá se ajudando, cara. No finalzinho, quando você ajuda o outro, você tem aquela reflexão. Talvez o outro precise de alimento, né, do feijão com arroz, mas você naquele momento está precisando do alimento da alma. E aí quando você serve, na verdade você está mais se beneficiando, você está usando apenas aquele camarada que você está ajudando naquele momento para ser um instrumento, para se ajudar, na verdade, né? Cara, é o maior tesão da vida, poder. E por isso que eu falo da profissão de professor, de agregar valor ao outro, porque isso é servir. Então, meu amigo, você está sendo pago para servir, isso é um privilégio. Queria ser pago muito mais. Sim. Não é esse não é esse o critério que a gente está falando. Não é esse critério, mas, poxa, servir ao próximo é a vida que vale a pena. E a religião me deu isso. Eu obviamente, vejo aqui, por exemplo, na minha frente tem um orador, tem um comunicador, né? Na minha vida, quem me deu isso foi a igreja. Né? Porque foi na igreja que eu subia no púlpito, pregava a palavra, e aí as pessoas falam de uma habilidade de comunicação. Elbi, você nasceu assim? Não, cara, eu um garoto muito tímido, mas que a igreja foi uma escola. Tem muita gente que vai para a parte da... Quantos talentos a gente viu na música que vem da igreja? E igreja evangélica, muitas vezes, porque eu acho que... Artística no geral, artisticamente, né? Tal. Sim. Igreja evangélica, um celeiro de talentos musicais. O meu era a palavra. Eu era um cara que não tinha lá... É igual... eu nadava. Por que eu nadava? Porque eu jogava muito ruim, bicho, de futebol. Porque todo garoto quer jogar bola bem. Como eu era muito ruim aqui, eu falei, bicho, aqui não vai rolar. Deixa eu ver se dentro da piscina a coisa melhora. Na música desistiu então, também. Na música eu falei, aqui tinha que falar e ser professor. Amigo, então vamos fazer o seguinte, eu vou na Bíblia aqui, vou estudar pra caramba, eu sou bom em estudar e vou falar sobre isso. Então pronto. E aí, meu amigo, acabou. Foi onde deu certo. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas você tem uma habilidade de comunicação. Eu falei, meu irmão, é treino. Foi, então, e a igreja me proporcionou isso. Hoje eu acho, com muito pesar, eu acho que a igreja, do jeito que está, acaba até afastando mais as pessoas do que deveriam. É diferente, Elber, você que foi um cara que foi criado na igreja, basicamente, quando eu te conheci, você já tinha um trabalho forte na igreja, eu lembro da gente conversar sobre isso na UNB e tal, e essa questão da oratória, você tinha isso muito forte.
É diferente quando você viu daquela época dos anos 2000 para agora, em 2023? É muito diferente, mas não tenho dúvida. Primeiro, eu acho que assim, o maior mal que a igreja fez foi se aproximar demais da política. Política, né, cara? Né? Então, na minha época, eu vivi uma inocência gospel saudável. Era um negócio mais puritano, né? Você ia, cara, porque era um momento espiritual, de um encontro meio maluco, assim, tinha umas paradas meio realmente mística. Sobrenatural, e tem que ter, né? Afinal, é fé, afinal, né? É fé, né? Então Sim. coisas aconteciam, e eu ainda preservo muito da fé, meu senso de propósito, as coisas que aconteceram na minha vida, né? Claro. Eu acho que, então eu nunca vou perder a minha fé e admitir que tem algo que eu não consigo explicar, que acontece na minha vida, que é muito diferente e que eu já entendi que não é sobre mim, que é sobre servir ao próximo. E, obviamente, tudo isso tem origem, né, desde essa época, Sim. de alguém que amadureceu e olhou muita coisa passar, mas certas coisas ficaram. Paulo diz o seguinte, né? Julgai todas as coisas, retém o que é bom. E o que é bom é que eu tenho cada vez mais fé, eu acredito cada vez mais em Deus, mas eu não acredito, José, como eu acreditava na época, que você pode colocar uma linha bem pertinho de você e dizer que daqui para cá vai ser salvo, daqui para cá não, tá? Então, cuidado, porque é melhor você vir para esse quadrado daqui. E a coisa fica muito dogmática e foge a percepção desse lado humano tão importante. Nós estamos em plena discussão que tem tomado um vulto enorme, a questão da homossexualidade. Cara, e Jesus só tinha uma questão, cara. Ele só queria atingir o coração e mais. Era especialmente daqueles que eram considerados pela sociedade os mais oprimidos. Os mais lascados, né, velho? Né? E ele estava preocupado com essa galera de falar, bicho, vem pra cá. Vem pra cá, vem pro lado bom da força. Se aproxima aqui. E era a palavra de amor, cara, né? Então, eu só tenho esse cuidado, que a coisa foi pra religiosidade, foi pra política, e se afastou da essência do amor. Do cristianismo. A essência do cristianismo, Deus é amor. É amor. Então, seja lá o que as pessoas estiverem fazendo, percebam se elas estão fazendo. Se dizem cristãs, tem que se perceber se isso passa pelo filtro 2 do amor e do servir. Amor e servir. Amai ao próximo como a ti mesmo. Sim. Amar e servir. E ele não falou o seguinte, amai se o irmão for... heterossexual, cis, Não. Da família tradicional brasileira. Não, ele falou pra amar, meu amigo. Tanto é que o cara tinha perto dele pescador, era prostituta. Cara, era tipo, ele chegou ali, vamos pensar, ele chegou ali perto do Conic, falou, galera, vamos aí, quem for a galera do bem, independente de que escolheu pra amar, pra deixar, vem comigo. E foi isso, cara. Foi mais ou menos isso. E aí eu acho, José, e entrando aqui de novo na educação, de que essas coisas têm que ser resgatadas, sabe? Há um dogma muito grande quando se fala de Jesus, né? De religião e Estado laico, tá? Mas vamos lá, vamos separar um pouco. Você nem precisa falar tanto de Jesus, desde que você traga os valores que essa sociedade está precisando. E identificar que o cara foi um líder. Exato. Foi um líder a ser estudado, a ser analisado, a que você analise com o maior carinho possível, porque é um cara bacana a ser copiado. Você tem que entender que ele foi um líder. Sim. Isso é fato. Depende de você acreditar ou não, mas que ele foi um líder e que realmente marcou, né, toda uma geração. Isso é importante. Esse podcast não é sobre Jesus. Não é. Alguém que fala que não... pode até não acreditar, assim, fala assim, eu não acredito no Jesus, o Messias, o Divino. Mas já não há como alguém negar que ele esteve aqui. Sim. Que olha o tamanho do impacto que ele causou, porque ele veio de verdade. E eu incluo outros líderes também, eu incluo como outros líderes. Sim. Esteve aqui mesmo na Terra, fez muitas coisas, inclusive, que a galera não consegue nem explicar direito. Eu acho que não era lourinho daquele jeito, não. Jesus era um cara bacana, que sentaria com a gente, tomaria uma cerveja, né, e conversaria com os irmãos. Eu acho que a galera tem que tirar Jesus daquela coisa que, não, ele era um cara humano como a gente. Se brincar, sentaria aqui, era um cara que na sua época do Oriente Médio não tinha aqueles cabelos loiros, porque era muito complicado, né? De repente, não era um homem, era uma mulher, mas era um cara legal, independente de ser ele ou ela, ou o que seja, mas era um cara legal, um cara bacana. Era um irmão, né? Porque é um filho de Deus, era o nosso irmão aqui, e como irmão ele é amor. Então não dá para acreditar na intolerância que existe hoje
de vários irmãos aí que acredita que, olha, se você não é igual a mim, eu tenho que te trucidar. Não, não tenho que te tolerar, eu tenho que trucidar, eu tenho que tirar você da minha reta que eu não quero nem te ver. Não é desse jeito, não é nessa pegada que a gente vai, né, agir como um mundo de irmandade, na verdade, né? Sim, mas olha só, e meu ponto de novo é esse, que esse debate sobre valores, ele tem que ser desmistificado e ele tem que retornar à escola, tá? Sim. Valores essenciais para o convívio em sociedade, tá? E esse ensinamento de amar ao próximo, ou você pode colocar da lei da semeadura, plantou, colheu, tá? Meu amigo, essas coisas são importantíssimas, elas precisam continuar a ser discutidas nas escolas, a ser trazidas como questões essenciais do convívio, tá? E aí não é uma aula, né? A aula de religião, estamos falando aqui de religião na escola, e não é religião, mas são os valores dessas religiões que precisam ser resgatados. Quando a gente fala de educação socioemocional, meu amigo, tem muito disso que agora está colocado nessa linguagem mais científica chamada de socioemocional. E nenhuma crítica, pelo contrário. Somos seres também emocionais, precisamos cada vez mais de ter controle emocional, e essa parte do currículo, daquilo que a gente define como importante da sociedade, tem que estar cada vez mais presente, né? Falando de educação hoje, não dá mais para falar de educação sem falar de socioemocional. E essa questão do socioemocional é toda a parte. Tem pessoas aqui na rede que fazem trabalhos fantásticos. E tem toda a parte de convívio, tá? De conhecer a si mesmo, de por exemplo, saber a hora de parar de mexer no celular, meu amigo. Isso é educação socioemocional. Né? Não tenho dúvida disso. De saber o convívio com o outro até onde vai, do respeito, né? Disso que a gente está falando, de agregar valor ao próximo, de perdão. Perdão é socioemocional. Saber perdoar. Meu amigo, se você não sabe perdoar, se você não sabe lidar, não vou falar de perdoar, mas fala assim, se você não sabe lidar com uma situação que demanda a reflexão sobre perdão na vida, você está muito em maus lençóis, porque você vai passar por situações na sua vida o tempo inteiro da vida tentando te confrontar com sentimentos que ou você vai se amargurar ou você vai saber lidar com uma situação que demanda uma reflexão sobre perdão, né? O tempo inteiro, meu amigo. E quantos de nós aprendemos a fazer isso na escola? Pouquíssimo. Tá? É verdade. E quantos professores foram preparados para lidar com isso? Sim. Pouquíssimos. Sim. Né? Foi tudo muito improvisado, né? Então, a educação socioemocional eu acho que tem muito a ver, e eu acho que a igreja fez um papel lá anos atrás. A escola, rapaz, não é fácil para a escola. Porque tudo quanto é bucha da sociedade vai sendo jogado para a escola. Sim, né? sim. É igual essa questão de celular. Tá? O menino fica com o celular o dia inteiro, vai para a escola e quer que o professor dê um jeito ali no a varinha mágica. Todas né? as questões sociais mais graves que vão acontecendo vão lá acabando culminando no chão da escola, e é o professor que tem que se virar. E tudo, né? Chega tudo para a escola, né? Exato. E o professor, ele é avaliado o tempo inteiro pela família, pelo cara do ônibus que passa, pelo cara que vende din-din. Ele é avaliado por qualquer um, né? E assim, ele é subjugado, ele é colocado, então nunca é tido como o professor como algo que apoia. Mas ele é subjugado o tempo inteiro. E isso é tão ruim, porque, na verdade, tá todo mundo do lado de cada trincheira, né? Eu quero ajudar teu filho. Eu quero ajudar a tua filha a passar por isso e ter essa libertação através da educação também, né? Mas muitas famílias, quando eu falo muitas, eu falo a maioria, não enxerga o professor como aliado, Elber. E é tão difícil o chão da escola ultimamente, nesse quesito, porque o professor sempre fica com o pé atrás para saber se a família tá amiga ou inimiga. E saber que se esse trabalho for feito em conjunto, é tudo para impulsionar o teu filho ou tua filha, não é? Não, mas é isso. As mazelas da sociedade, primeiro, a escola é reflexo, né? Quando a gente vê o que está acontecendo dentro das escolas, ela está só dando sinais daquilo que está acontecendo na sociedade. Perfeito, todo, tá? Perfeito, sim. E aí, a sociedade como um todo é uma sociedade pouco empática.
E aí a gente vê essas situações de bullying estourando de pessoas que se veem invisíveis, se veem carentes de significado na vida, de propósito na vida. Então, e isso tudo de família na vida, né, cara? Estoura sim, família, também, que é tão sim. importante na educação, a família, né, cara? E aí vem essa questão, e de novo, um pouco utópica, mas que a gente tem que resgatar da escola como ponto de encontro. Quer ver uma coisa, José? Eu sempre tive muita agonia. Ninguém nunca me ouviu apoiar, colocar muro na escola. Ah, vamos tá violento, vamos fazer muro na escola. Cara, não, é o contrário. Né? Porque a escola é reflexo disso tudo. Então, quando você coloca muro ali na escola, meu irmão, vai estourar tudo ali dentro. A melhor chance que a escola tem é de se integrar com a comunidade. Ramificar, não é de né? se isolar. Né? Para mim, a escola não devia ter nem cerca. Era fazer uma ramificação, né? Entrar, Cara, bicho, fazer nas entranhas né? da comunidade, né? É igual falar esses dias, só para fazer uma Claro. analogia com a casa, né? Falar o seguinte, os meninos aqui mexem em tudo, tem que colocar uma tranca ali. Não, ninguém vai colocar tranca nenhuma. Vai ensinar para ele que não pode mexer ali. Pronto. Né? Vamos colocar um muro que o menino não pode sair daqui. Pelo amor de Deus, velho, não é um muro. Se eu tiver que construir um muro 3 metros para o menino sair dali dentro, tá tudo errado. Ainda bota Eu não tô ensinando serpentina nada. em cima, né? Ainda bota Serpentina em cima. Então, Para dificultar mais ainda. Então claro, de novo, não quero ser reducionista, né? A gente tem situação realmente que é tão desafiadora porque a comunidade não olha a escola como um lugar que gera valor para ela. A galera vai lá e pega a TV, ei, bicho, ó, não tô vendo nenhum valor nisso, mas tem uma televisão lá em cima, lá dentro da escola, tem valor para mim. Então eu vou lá e vou buscar essa televisão e vou vender, eu vou usá-la na minha casa, porque tem mais valor do que tá aqui dentro. Então, quando você não tem socialmente é muito desafiador. Você tem pessoas... e eu gosto muito, José. Cada um teve uma percepção do filme. Vou falar de um filme aqui. Claro. Que é aquele filme coreano que ganhou o Oscar, Parasita. Parasita. Né? E eu tenho uma reflexão daquele filme, cara. Eu vou compartilhar aqui, se alguém tiver uma coisa parecida. Mas a cena que mais me marcou naquele filme, foi ganhador de Oscar, foi o momento em que a família toda está dentro da casa. Não vou dar muito spoiler, mas o que interessa é essa situação social, onde você tinha uma pessoa ali dentro que estava convivendo com as pessoas mais ricas, e para quem não assistiu o filme, é uma família pobre, que de repente vai passar um momento dentro de uma casa de uma família rica, que viajou, né, etc, e depois essa família rica volta, mas tinha uma pessoa que entrou primeiro dentro dessa casa, e essa pessoa da família que entrou dentro da casa, né, e o pai daquela família que veio depois falou o seguinte, caramba, uau, né, que casa bacana, e aí falou alguma coisa meio mais pesada sobre a família que morava ali, e a pessoa que estava ali, que já estava um pouco emocionalmente envolvida com aquela família, fala o seguinte, não, pai, mas olha só, a gente acha que esses ricos são assim, são chatos, eles são legais, esses ricos são legais, eles são sorridentes, são bacana com as pessoas, tratam bem as pessoas, ajudam as pessoas. E o pai diz algo que eu nunca mais esqueci, porque esse é o problema do nosso país. Ele fala o seguinte, ele falou, cara, mas olha só, minha filha, eu acho que eu também seria uma pessoa bacana. Se eu vivesse nessa casa, olhasse para a geladeira cheia, olhasse para esse quintalzão, tendo um carro ali, posso pagar gasolina, posso pagar a escola para meus filhos, eu acho que eu seria uma pessoa melhor. Eu acho que eu seria um ser humano melhor se eu tivesse acesso a esses bens. E por que eu falo isso? Porque, bicho, pobreza material, ela desencadeia uma série de outras pobrezas, né? Não peça para alguém ser humano, bonzinho e etc., mas deixando a pessoa com fome, vulnerável, sem acesso aos bens que um sistema capitalista te faz trabalhar para ter. Sim. Então, meu amigo... Bombardeado o tempo inteiro. Você é bombardeado o tempo inteiro, né? Se lá na Grécia Antiga era penso, logo existo, eu gosto de brincar que agora é compro, logo existo. Porque Sim. se você não compra, meu amigo, e se você não tem poder de compra num sistema capitalista, você se sente à margem da sociedade, E por né? favor, se um celular passar de um ano, já tem que comprar outro, né? porque já tá Cuidado obsoleto. Não mas, é? né? Mas a minha questão de reflexão desse filme é de que nós temos que lutar por condições materiais minimamente adequadas para todas as pessoas se quisermos ter uma sociedade mais saudável, né? Deixar do jeito que a coisa tá, o Brasil é um dos países mais desigual
do planeta, rico ficando cada vez mais rico no mundo inteiro, e aqui no Brasil Sim. é um péssimo exemplo para isso, e a gente caminha também aí a passos largos para um colapso social se nós não ajustarmos essa equação de que, cara, as pessoas vão ser inclusive mais solidárias, mais generosas, mais bacanas, se elas não passarem fome, se elas não se verem em situação de vulnerabilidade, olhando para os filhos, não tendo acesso a bem cultural, a bem material algum. Então, acho que tem um mega desafio para a gente romper. Educação vai estar no centro dessa discussão. E passa do caráter de sobreviver para viver, né? Viver. Essa é a questão, né? A discussão que acontecia lá era a questão do sobreviver para o viver, que o pai tanto falava. Eu também seria mais, né, bacana se eu tivesse essas condições. Meu querido, vamos fazer o seguinte, eu sei que tem mais uma lá, né, vamos pra lá, gente. vamos lá. Então, enquanto o Rafa bota a câmera aqui pra falar dos nossos patrocinadores, que é o que mantém essa bagaça aqui funcionando, você pega uma lá pra gente. Então, vai, Rafa, joga aqui no patrocínio enquanto eu falo aqui, enquanto o nosso convidado ali vai pegar, porque, gente, esse boteco hoje tá muito chique, eu tô sendo servido o tempo inteiro. Sucesso, eu vou manter um quadro aqui, mensal aqui com o Elber aqui. Galera, vamos falar aqui do Esquina Brasil, que é nosso patrocinador aqui do Boteco do Prof, restaurante, churrascaria, pizzaria, que fica lá no shopping de Santa Maria. Lá é o único shopping, Santa Maria Shopping, então vai ser fácil você achar lá no terceiro andar, na praça de alimentação, ó. Quer comer um tira-gosto bacana, uma torre de chopp extremamente gelada e daquele precinho, custo-benefício bacana, tem que ir lá no Esquina Brasil. Inclusive, se o Elber... Gente, o Elber, ele é um gentleman, né? Ele tá aqui servindo... Eu entendi realmente. O cara que pratica o discurso que falou, Elber. É você, esse cara. Então, o Esquina Brasil, galera, ele fica lá no Santa Maria Shopping, tem também no Gama Shopping. E se você quer ser bem servido, como o Elber falou aqui do servir, é no Esquina Brasil. Almoço self-service, pizzas, churrasco, tira-gosto e uma torre de chopp extremamente gelada é no Esquina Brasil. Depois nós temos outro parceiro aí. Passa aí pra gente, Rafa, por favor. Ó, o Boteco do Prof, claro, esse ser humano que vos fala. E temos o Perseu Barbearia, que inclusive eu fui fazer um banho tosa, Elber, quando você for lá em Santa Maria visitar St. Mary City Lu, eu vou te convidar para ir lá no Perseus Barbearia, que é a barbearia que eu uso pro meu banho e tosa, normalmente, semanalmente. E eles têm um esquema, Elber, que é o seguinte, eu não sei na barbearia que você frequenta, mas lá em Santa Maria a gente tem um serviço internacional de barbearia. Lá é o seguinte, a barbearia é por assinatura. Você paga um valor X por X serviços durante, você tem quantidade de 4, 6, 10 serviços, você escolhe o melhor plano para que você tenha na tua barbearia. E aí você só marca pelo aplicativo lá do PC Barbearia e você chega lá. Ah, não, hoje eu quero fazer a barba. Chega lá, faz a barbeterapia, com aquela fumacinha de ozônio, o camarada que no meu caso lá é o nosso queridíssimo Rogério, profissional assim, fantástico, faz lá a limpeza de pele junto com a barbaterapia, sai essa pele aqui, caros botequeiros, essa pele de pêssego aqui que vos fala neste momento, fazendo a barba daquele jeito, o teu cabelo, então ele cuida realmente do teu cabelo, da tua barba, da tua sobrancelha e outros serviços que eles têm mais, então compensa, vale muito o custo-benefício lá da Perseu Barbearia, que fica lá na 214 Santa Maria Norte. Então, ó, e outra coisa, o melhor ainda, nosso amigo botequeiro falando que viu aqui no boteco, tem um desconto especial aí nesse mês lá na Perseu Barbearia. Corre lá que ainda dá tempo, conversa lá com o pessoal lá, que é super profissional. Próximo aí, nosso próximo colaborador aqui no Boteco do Prof. Por favor, Rafael. A Paris Estética Automotiva. Elber, quando você leva aquele teu carro lá no teu poçante lá no Lava Jato e aquele cara não lava direito e tal, corre lá na Paris Estética Automotiva, em frente ao BRB lá em Santa Maria, que o Vitor, a esposa dele, toda a equipe vai dar todo aquele grau no teu carro. Sabe aquele lá que teu tio que tinha aquele toque, pegava lá no sábado à tarde, botava aquele modão de viola e saía passando lá a escova de dente ali naquele cantinho do ventilador lá, daquele... Da saída de ar. Pronto, da saída... Perfeito. Ele faz isso lá, meu amigo, mas faz isso profissionalmente. Teu carro sai um carro novo. Meu carro é 2015/16. Eu pensei que era 2020/21. Porque lá, realmente, a equipe lá da Paris Estética Automotiva cuida realmente. E fora que eles têm produtos especiais para justamente cuidar lá do teu carro, deixar ele novo de novo. É o teto, é a parte dos estofados lá, e falando realmente que viu aqui no boteco ainda tem mais aquele desconto, viu aí, só por você ser
só por você assistir o nosso boteco, você já tem desconto só de respirar. Então continua aí. Próximo aí, ô Rafa, o nosso patrocinador aqui do boteco. O Clube Mais Pedro Alves, a academia. Elber, tá indo na academia ultimamente, Elber? Não, ou tá faltando? Isso aí eu tô faltando bem. Tá faltando, né? Mas eu mantenho, eu faço a minha contribuição mensal. Faz mais de 2 anos que eu pago a academia para manter esse sistema girando. Aí o pessoal pergunta, tá perdendo peso? Não, tô perdendo dinheiro. Dinheiro, já gastei uns 600 pau nessa academia. Já cheguei a pagar 3, não é sacanagem. Já cheguei a pagar 3 academias ao mesmo tempo. Uma perto do trabalho, outra... achando que teria algum sucesso somente matricular. Isso, exatamente. Tá, vamos sair dessa, irmão. Vamos lá para Clube Mais, lá com o Pedro. E o Pedro eu acho legal porque o slogan dele é o seguinte, academia para quem não gosta de academia. Olha aí, cara. Ele faz um esquema de uma aula funcional que mistura tudo e cada dia é diferente, que você vê pessoas normais, assim como eu, você aqui, e aí pessoas que têm uma barriguinha, um colotezinho do lado do outro, tanto homens quanto mulheres, e tá lá, tranquilo, mantendo a forma e ficando mais saudável. Então é muito bacana lá, é um serviço diferenciado. Fica lá no Gama, ali no setor central, próximo ao 102. E é muito, muito diferenciado o serviço do Pedro. Então, se você quer fazer um trabalho de uma atividade física com profissionais que são gabaritados e fazendo de forma que não seja aquela coisa monótona da academia tradicional, vai lá no Pedro. Procura a Clube Mais, que tenho certeza que você vai ter sua satisfação e, claro, sair mais saudável, que é o que importa pra gente. E, claro, nosso estúdio das galáxias aqui, o estúdio mais coisado do DF em torno de adjacências, quadradezas e redondezas, Zé. Você sentiu aqui, se a sua voz sai com uma voz mais assim, né? Uma voz de veludo. Falou. 65 Memories. Memories. Então, é por causa de tudo isso aqui, ó. Esse estúdio aqui da Cult TV Studio é o estúdio que faz o seu trabalho, tudo que você tenha seja um trabalho de uma videoaula ou seja um podcast, se você quiser gravar um podcast, conversa com a equipe aqui, ó, Cult TV Studio, manda um direct lá no Instagram deles que eles vão ter o prazer de atender e de atender o teu projeto específico. Eles têm todo esse trabalho, Elber, de fazer a coisa do teu projeto, realmente aquela nuance que tem o teu projeto, eles fazem aqui o teu projeto virar realidade. Então vem aqui, vem pra cá, conversa com a galera aqui do Cult TV Studio, que tenho certeza que teu projeto vai sair do papel, com certeza. Tem mais alguém? Nosso amigo aviador. Quando você for lá perto de casa, eu vou te chamar para nós comermos lá o Aviador Hamburgueria. Sabe aquele hambúrguer suculento? Você gosta, né, Albert? Pô, muito, né? Deu pra ver pelo shape, né? Cara, aquele hambúrguer suculento. Na época da UNB, você comia o X-Tudão da rodoviária, não passava lá? Aquele negócio, não. De R$1, você lembra aquele? Lógico. Totalmente diferente do Aviador. Inclusive, eles estão com o chopp Brahma lá agora. Sucesso, sucesso. A gente tá esperando o hambúrguer sair, porque demora, né? Porque o hambúrguer artesanal demora, né? Entrar no ponto ali. Aí a Michele e o Gilberto são os proprietários. Não, José, vamos tomar um chopinho aqui enquanto eles... Aí eu caio nisso fácil, sabe? Eles me convencem fácil. Esperar meu hambúrguer tomando um chopp. Não, o Aviador Hamburgueria tem um hambúrguer diferenciado. É um hambúrguer realmente caseiro, eles capricham muito e faz a coisa assim bacana. Não é aquela coisa do X-Tudão, aquele esquema que você comia na rodoviária, não, na época da UNB, não. É uma coisa bacanuda, realmente. Então vale a pena separar um dia da tua agenda para ir lá. E realmente, nas quartas-feiras, normalmente eles têm promoção no hambúrguer. Então compensa muito, entra aí no Aviador Hamburgueria no Instagram para vocês acompanharem as promoções e para que vocês vejam que realmente o hambúrguer é um negócio maravilhoso. É até mais saudável, porque, né, você não pega aquela coisa processada, congelada, não. A Michele pega lá, bota um hamburgão assim na chapa, aquele negócio subir no cheiro, e o chopp Brahma vindo, você fica assim, sabe, né, você nubliado daquela coisa passando do cheiro do hambúrguer, você não quer nem sair de lá, você quer morar lá. O problema é que a Michele não deixa morar lá, sabe, porque já tem tudo, tem hambúrguer, tem chopp, tá tranquilo. Pronto, na próxima vez vamos falar pro Aviador trazer um hambúrguer aqui para pois é, boteco. Pronto, até já tivemos a ideia, mas o problema é que chega frio até aqui, aí vai complicar o trem. Mas beleza, tem mais alguém, Rafa? Não, então é só isso. Ô, meu querido, você já trouxe lá a nossa... Vamos fazer nossa saideira, então? Vamos, já falamos um pouquinho de cada coisa, não já? E aí depois você tem compromisso ainda aqui. Eu tô preocupado com isso, tô olhando no horário direto aí. Meu querido, primeiramente eu queria novamente agradecer. Eu acho que é uma oportunidade, né, a gente trocou muita ideia aqui nos bastidores. E foi legal porque nessa vida tem encontros, desencontros e reencontros. É verdade. Então a gente teve um reencontro muito legal profissionalmente, né? Ficamos um tempo sem se falar e de repente se encontrou. E pô, que legal, cara. E assim, o interessante é que foi a mesma coisa como se eu estivesse falando com aquele cara de
20 anos, de 18 anos da UNB. Isso, né, Zé? Porque eu te falei isso aqui já no podcast e vou repetir. Você sempre foi um cara muito comunicativo, né? Que o espaço da sala de aula era pequeno para tanta energia, né? Sempre não perdi a oportunidade de colocar uma piada em alguma coisa. Então, a nossa trajetória, essa essência, é tão engraçado isso, né? Que assim, dá para perceber sua essência em todos os momentos que a gente se encontrou. Nós estudamos juntos, nós trabalhamos juntos em um pré-vestibular. Sim. Nossa primeira experiência, na verdade, né? Nossa primeira experiência profissional. E voltamos a nos reencontrar na rede, né? E foi um prazer enorme. E eu tive a sorte de você se juntar depois ali conosco naquele projeto. Era uma coisa de louco, né, cara? Sim, sim. Certamente das posições mais intensas que eu já vivi. Não conseguimos nem, mesmo estando próximos, nem por exemplo, conseguir sentar como a gente está aqui para conversar. Sim, desse jeito, tamanha loucura, a né, cara? loucura daquele espaço. E agora estamos aqui nesse podcast, cada um também num novo momento da vida, né? E eu fico feliz, eu também fico feliz. E aquela percepção de que talvez daqui a 5, 10 e 15 anos a gente vai ter alguns momentos para estar mais sentando aqui ainda e comentando o que aconteceu depois, né? Mas a essência, meu amigo, sua é muito disso mesmo, é muita comunicação, né? Sim, Acho sim. que, sobretudo, tem uma veia de comunicação aí, né? Tem. Como professor, como está na sala de aula, te permite viver isso, né? E aí veio tudo isso, essa tecnologia atual de podcast te permite, nesse momento, usar todo o seu talento. Parece que esse é o seu lugar de potência na vida, que é comunicar, né, cara? Eu me sinto muito à vontade, né? Algo que desde sempre eu fazia muito isso de graça, né? E agora continuo fazendo, mas em uma outra posição e é muito interessante isso. E o mais interessante é esse aprendizado, né? Que se tem aqui de cada pessoa trazer, contribuir, o tanto que eu aprendo isso. Acho que isso é o que é o pagamento maior dessa questão aqui, né? Então, de conhecer pessoas diferentes, de fazer network, de ter projetos diferentes aqui na minha frente, né? E hoje eu tô falando com um cara que estudou comigo lá no início primeiro semestre da UNB. 17 anos, cara, eu tinha. 17 anos, né? Eu Acreditava no mundo melhor. Não acredito ainda. Esse que é o lance. Não acabou. Tô envelhecendo e a coisa ainda continua esquisita. Não é? Achando que ainda vai dar... Mas naquela época não tinha barriga, né? A gente era todo slim, né? Era tudo... Era. Todo... 7%, cara, eu cheguei a ter 7 a 9%, não me lembro direito. Na época você era nadador na época, tudo. E aí eu falando, olha, como diria naquela música, né? O mundo é bom, Sebastião. Chega, ó, Elber, isso aqui é o mundo da UNB, isso aqui é tudo bom, vamos viver isso. Eu era muito quadradão, né, cara? Era, bicho, era mais... Eu era muito conservador, né? Era muito quadrado mesmo. Bicho. Mas eu não era, então alguém tinha que aproveitar aquele momento. Mas depois você foi, né? Medo você foi até, soltando. assim, Deus não dá asa você foi no cobra, congresso cara, da Deus... Uni, né? Você lembra quando você foi? Pois é, ali você viu o mundo, né? Ali já foi um momento já de final da faculdade, né? E aí você tinha aqueles slogans que marcaram muito, né? Pelo menos na mesa do boteco. Sim. Que tinha a ALCA, lembra? Lembro. Que era a união dos países ali, Estados Unidos tentando colocar o Brasil na ALCA. E o Chile já entrando numa área de livre comércio. Eu me lembro da frase, que era álcool sim, ALCA não. Tá? Boa. Álcool sim, ALCA não. É bacana essa frase, é coisa que a gente aprende na universidade, né? Num congresso da Uni. Então, Weber, antes da gente finalizar, a gente tem que responder a galera aí que você fez a caixinha de perguntas aí no seu Instagram, não foi isso? Vamos responder a galera? Vamos lá, vamos prestigiar o pessoal aqui. Né? Claro, cara. Eu acho que a primeira pergunta aqui, o José, nem é pra mim, cara. Tá? Temos aqui uma convidada que diz o seguinte: o que tinha no seu copo? O meu só tinha água. Eita ferro. Que roster? Que roster é esse? Então, eu posso explicar, né? Tudo tem uma explicação. É porque no dia da convidada, eu acho que eu até sei quem é essa convidada, a gente tava dirigindo.
Então, né, como a gente hoje veio de Uber, Aí, né, a gente bicho. pôde trazer, né, a Bom, cerveja que o convidado, ele meio que me intimou a que viesse de Uber pra gente tomar uma cerveja aqui neste boteco. Então foi isso, tá? Convidado, é porque o convidado, ele me intimou aqui neste momento e a gente vai voltar O de convidado Uber. trouxe a cerveja, olha, o roster podia também, né, trazer aí, Pois é. Na próxima, na Boa. próxima minha aqui você traz, hein? Por favor, na próxima eu pago. Olha, tem uma pergunta aqui também. Qual a tendência para a educação do futuro e o que devemos tentar construir? É engraçado, José, que é o seguinte, né? Essa educação do futuro, a reflexão sobre ela já está lá no passado, tá? A questão é que nós mantemos um sistema, a educação é muito difícil de mudar, é um Titanic aí para virar. Mas as reflexões da Unesco e em linhas gerais, cara, mais de 20 anos estão colocadas aí. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender. Cara, essas coisas ainda são pilares fundamentais da educação do futuro. Se tem uma única certeza que a gente tem é que aprender a conviver com o próximo vai ser cada vez mais importante. Todo o aspecto socioemocional. Se a gente tiver também a percepção de seguinte, olha, o conteúdo definitivamente não pode ser bancário. Cara, nós não sabemos o que vai ser o conhecimento necessário daqui a 5 anos para qualquer profissão. Então é melhor que a gente aprenda a aprender. É claro que se eu tomar como exemplo a minha vida, o que me possibilitou aprender a aprender? Uma boa base de português, de matemática e na minha vida o inglês foi um grande diferencial, porque eu tive acesso a conteúdos, a palestras, a entrevistas, a um monte de recursos educacionais que estavam todo em inglês na minha época. E nem sempre estavam disponíveis tradução, etc. Então foi um grande diferencial. Língua inglesa ainda acho que é um Ainda baita, continua, né, cara? Continua. Assim, te dá um privilégio de acessar pessoas, acessar lugares e acessar conteúdos também muito, muito relevantes. Cara, é a língua franca da ciência no mundo, Sim. a língua do comércio, a língua... Então eu acho que é isso, é aprender a conviver, aprender a ser... aprender a aprender, vão continuar como os pilares de uma educação e aí, claro, isso se materializa em experiências de aprendizagem, designs de aprendizagem socioemocional, mas para não deixar tão abstrato, olha, testagem e aprendizagem adaptativa. Isso são tecnologias concretas que já estão aí, estão disponíveis e que vão estar na agenda da educação do futuro. Não tenho a menor dúvida disso. No futuro da educação brasileira, nos próximos anos, nós vamos ver um governo focado muito ainda em alfabetização. Né? O governo traz todo um aspecto de alfabetização, mas os 4, 5 últimos governos trouxeram essa pauta. Né? Não é nenhuma novidade, mas continua sendo uma urgência para o país. Educação em tempo integral, jabuticaba brasileira, já que nos outros países, quando você explica assim, fala, isso aqui é educação integral, mas o que é isso mesmo? Tá? Por quê? Porque lá nos outros países, né, desenvolvidos, é normal uma criança passar 7 horas na escola. No nosso país, dado todos os seus fatores de priorização da educação e de acesso, etc., nós acabamos colocando uma escola que começou, basicamente, a nossa escola, 4, 5 horas por dia, enquanto o resto do mundo desenvolvido estava com 7 horas de educação. Então, educação em tempo integral, avançando agora para o ensino fundamental, isso é uma tendência, não tenho dúvida. O uso de tecnologia, já falamos aqui de um pouco de plataforma adaptativa, e a inteligência artificial, meu amigo, sendo o grande divisor de águas, de duas formas, mostrando que a educação precisa evoluir e mostrando que o professor precisa conhecer e se beneficiar. Eu acho que qualquer professor que ainda não utilizou o ChatGPT deveria estar, no mínimo, um pouco mais curioso, porque ele desafia o que a ensinar e o que deveria ser aprendido por um estudante, e ele desafia como isso pode ser um aliado para mim. Então, as grandes plataformas hoje, o que elas estão fazendo? Elas estão utilizando a inteligência artificial como um aliado para um processo de personalização das aprendizagens. Tá? Se o professor não consegue tirar a dúvida de cada um dos estudantes ali pessoalmente, a inteligência artificial está aí para isso, para auxiliar.
E aí a inteligência artificial vem com esses dois grandes desafios. Eu sou um usuário intensivo de inteligência artificial, de ChatGPT. Se você não tem repertório, ele te enrola. Tá? Porque ele é um gerador de lero-lero, ele pega um monte de coisa e altamente criativo. Altamente criativo. Sim. E o que ele não sabe, ele inventa. Ele é aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Então, e se você não tiver vocabulário e conhecimento o suficiente para isso, e aí a gente está falando, né? Pega a escala de Bloom e Bloom coloca ali, né? As primeiras e mais básicas questões são ligadas à repetição de conhecimento, né? À memorização de coisas, de fatos, de opiniões. Nenhum problema quanto a isso. Só que a educação do futuro vai ser muito exigente para que você saiba olhar para o que o site GPT está dizendo e falar, meu irmão, isso é fake. Deixa eu verificar se isso aqui que ele está dizendo é fato ou não é, tá? É claro que isso nesse estágio da inteligência artificial a gente ainda consegue fazer isso. Mas vai exigir cidadãos muito mais atentos ao que é fato e ao que não é fato e com todas as nuances que tem sobre dizer o que é fato. A educação do futuro será extremamente exigente. Tá? Não é apenas com a questão de se tornar intelectualmente mais apto a avaliar conteúdo, tá? Já que até a própria criação, a inteligência artificial já vem muito embarcado, mas você avaliar aquilo ali com um olhar crítico vai exigir um repertório enorme. Sim. Então a educação do futuro ela tem a ver com um repertório muito grande, é bom saber bons fatos, opiniões, ler muitos livros, ter repertório para conversar com uma inteligência que é de alto nível e parece ser muito melhor do que a média das pessoas em termos de capacidade de criação e de criação de conteúdo, tá? Então, e utilizar isso como um aliado. Aliás, o professor jamais deve se colocar afastado da tecnologia, ele deve entendê-la, deve compreendê-la, deve trazer a tecnologia que for possível como um parceiro do processo de ensino-aprendizagem e, obviamente, deve trazer para os seus alunos o risco que é ficar refém de tecnologias tão avançadas. Então, o futuro da educação vai ter que lidar também com a baita de uma transformação, profissões que a gente ainda não tem a menor ideia de qual serão. E daí a raiz da coisa que eu comentei aqui, a coisa mais importante é aprender a aprender, continuar aprendendo. O Harari diz que a capacidade de se reinventar nas profissões do futuro vai ser uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano, né? Se ele puder aprender alguma coisa disso na escola, melhor ainda, porque a resiliência de você começar numa profissão, antigamente as pessoas falavam, você quer ser o quê? Cara, eu quero trabalhar no Banco do Brasil. E as pessoas tinham isso como meta de vida para trabalhar 40 anos. Sim, né? Sim. Hoje ninguém se imagina 5 anos, 10 anos em um lugar só. As pessoas, né? É muito tempo, né? É muito tempo. E aí a pressão toda que tem hoje na sociedade é tão rápida, é tão líquida, mundo líquido líquido do Bauman. Né? É que as pessoas vão ter que se reinventar o tempo inteiro. E se reinventar, meu amigo, primeiro, gasta-se muita energia e dá muito trabalho. E se você não tiver repertório para isso, as chances de insucesso são muito grandes. É muito maior, né? Então, respondida. Agora a outra, para a gente finalizar. Eu acho que essa finaliza, talvez até um pouco mais filosófica para a vida, se falta alguma coisa na minha vida. Ah, não. Boteco sem filosofia não é um boteco, né? Depois de tomar algumas verdinhas que estão ali já vazias, filosofia sem boteco, não. Cara, eu vou aproveitar essa pergunta sobre o que falta, sobre a minha reflexão filosófica, que não é minha, eu pego emprestado aí do Clóvis de Barros, que eu adoro, um professor que para mim é exemplo, e ele fala sobre a vida boa, e eu sou um curioso da vida boa. O que é viver uma vida boa, né, José? É fazer a pamonha da família, né? A inédita pamonha. A inédita pamonha. Fazendo propaganda aqui do nosso do podcast dele, né? Do Clóvis de Barro. Eu sou um consumidor da reflexão, ele é um cara que, como professor que como comunicador que e muito consciente do papel dele, ele fala, não sou filósofo, sou um cara que traduz filosofia para os meus alunos, e eu sou um aluno atento e aprendi muito com o Clóvis, e ele fala sobre essa questão da vida boa e traz uma reflexão sobre o que falta, mas sobre o que que eu trago aqui então para a gente finalizar com chave de ouro.
O Clóvis diz o seguinte, né, nessa reflexão, o que falta na vida? Cara, se falta alguma coisa, é alguma coisa que eu vou seguir desejando sempre, porque é bom, né? Que se eu acabar com o desejo que eu tenho de alguma coisa na minha vida, eu vou acabar imóvel, né? Então eu vou continuar desejando que essa sociedade se transforme, que mais pessoas tenham oportunidades educacionais excepcionais, porque o que falta também te move. Mas o Clóvis me faz também pensar sobre outras reflexões sobre a felicidade, que a felicidade não necessariamente... Cara, uma vez ele disse uma coisa sensacional, eu falei isso, eu coloquei, inclusive reverberei isso, porque... E se a vida, cara, não é sobre o que você ainda precisa tirar dela, mas sobre o que você precisa dar para ela, né? Porque tá todo mundo tentando o que falta que eu vou atrás, o que falta que eu vou atrás. Pensando que falta, né? Exato. E aí ele traz e fala, e se a vida não for sobre isso, e for justamente sobre aquilo que você tem que trazer para essa vida, o que você tem para dar para ela, e não sobre o que você ainda quer tirar para a vida. Então essa foi uma coisa de alto impacto para mim, mas a outra não é apenas sobre o que falta, mas o que você tem. E essa percepção estoica, inclusive, aí eu vou trazer Epicuro dela, das reflexões dele, que eu tenho com muito carinho e cuidado na vida, tentando me alegrar com o que eu tenho e com a simplicidade do que eu tenho. Então, eu tenho viajo muito, sempre viajei na minha carreira muito, e eu tenho a alegria hoje de entrar num restaurante, num hotel, todo incluído, e comer pão, ovo e café. Porque é isso que me alegra. E é só isso que me alegra. E eu não preciso de um banquete na minha frente para me alegrar. E eu tenho intencionalmente policiado os meus desejos, os meus instintos para me alegrar na simplicidade das coisas. Me alegrar com um vinho de 20, 30, 40 reais e não precisar de um vinho de R$1.000 para me alegrar. Então eu quero alegria na simplicidade. Essa é uma busca na minha vida. Eu quero cada vez mais me alegrar com o que é presente, com o que eu tenho de verdade, me afastando um pouco somente do desejo, mas tendo a consciência do que é e da simplicidade do que é, e buscando a felicidade naquilo que é. Então, isso é um desejo que aprendi nessas reflexões de Epicuro, de Clóvis traz Epicuro para a minha vida dessa forma. E o servir, né? Então, olha só, a vida nessa questão da vida boa, a vida boa tem a ver sim com o que a gente deseja. Espero continuar desejando coisas nobres, coisas bacanas. Espero cada vez mais me alegrar com o presente e espero no ensinamento de Jesus, né? Grande pensador, grande influenciador do nosso momento, de encontrar a vida boa, encontrar o segredo da vida boa no servir ao próximo. É isso, pessoal. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com você. E aí, o que eu tenho que falar mais, né? Agora é só me despedir do pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência neste momento. Valeu demais você estar assistindo aqui conosco até o final. E lembrando que na terça-feira que vem, às 20h30, nós estamos aqui novamente no YouTube, aqui no canal da Cult TV Studio. Um grande abraço para você, botequeiro e botequeira do meu coração. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu demais, galera.